espiritualidade. Que os e o amparadores nosso estejam pai presentes. Doutor nos Herman disse que inspire, estaria é. aqui. Ele disse, para todos nós. Já deve estar. Valendo? É. Peraí, eu só preciso que alguém Tá. leve meu açaí, por favor. Pra não ficar esse copo Muito aqui. legal que você está aqui, Fernanda. Tô muito feliz, gente. Também, muito feliz. Que você tá abençoe aqui. todos vocês. Esse trabalho É. seja todo abençoado. Amém, obrigada. Você com certeza vai dar sorte. Açaí de roupa branca, confiante de que não vai derramar nada, ó. Intacto. Meus dentes devem estar roxos. Estamos gravando? Tá. Mediunidade. Então vamos lá, minha gente. Pode ir? Pode, é. Ai. Começando o Pod Ellen, eu sou a Ellen Jabur, estou aqui com a minha irmã Kelly Jabur, terapeuta holística, psicóloga, e estamos recebendo nossa querida Fernanda Gunning e vamos falar sobre mediunidade. Tão feliz de ter você aqui, Fê, muitíssimo obrigada por ter vindo. Meu coração está para além da lua. Muito feliz. Estou muito feliz também que você está aqui com a gente. Muito bom. Muito bom, meninas. Vamos revelar muita luz, porque esse assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre mediunidade, gente. Eu acho que temos muitas dúvidas sobre isso, né? São muitas questões que as pessoas... muitas confusões do que é mediunidade, o que não é. Mas antes da gente entrar no assunto, eu sempre gosto de pedir para o meu convidado se apresentar. Queria que você dissesse o que você faz e como que o nosso assunto principal, que é a mediunidade, foi parar na sua vida. Certo. Eu sou Fernanda Gunning. Eu vou começar falando da vertente profissional e depois vou conjugar em seguida com a vertente social. Perfeito. Porque ambas estão interligadas. Como profissional, eu sou especialista em desenvolvimento emocional. Tenho uma equipe de pessoas que são capacitadas e treinadas por mim dentro do viés mediúnico, porque as ferramentas de desenvolvimento emocional que eu ministro, utilizando e me valendo dessa equipe treinada, parte do princípio que todos nós temos senso-percepção, que é justamente a mediunidade. Todos nós temos. Todos nós temos. Essa senso-percepção pode ainda estar num formato embrionário e pode ser desenvolvida, dependendo do talento que aquela pessoa tem. E ela pode também estar avançada e precisar de balizadores para ser exercida com equilíbrio. Dentro dessa vertente de especialista em desenvolvimento emocional, eu uso as constelações sistêmicas para tratar dores, traumas, pactos sistêmicos, contratos que nós temos com os nossos antepassados, com os programas familiares, com as crenças limitantes. Utilizo também a apometria clínica, onde eu sou especialista, professora, e utilizo a apometria clínica como uma ferramenta de capacitação mediúnica. Porque quando você apresenta as bases e fundamentos da mediunidade, você pode também agregar a um exercício prático para que o aprendiz dê uma aplicação tangível. Como é que eu uso tudo isso que eu aprendi para desenvolver a minha senso-percepção ou colocá-la a serviço do mundo? Como eu faço isso? Então, a ferramenta que eu utilizo é a apometria clínica, de forma que toda a minha equipe é capacitada nisso. Utilizo também, como estratégia de solução das questões dos pacientes, a experiência somática, que é uma ferramenta trazida por um norte-americano chamado Dr. Peter Levine, que ajuda muito a descristalizar todos os nossos fragmentos presos nos traumas. Uma ferramenta incrível. E, junto com essas 3 ferramentas, eu utilizo uma leitura oculta, utilizando a nova medicina germânica e a antroposofia do Rudolf Steiner, do austríaco. Uau, que legal. Então, a gente vai conjugando todos esses saberes, entendendo que todos eles têm um ponto de intersecção, e nesse ponto de intersecção, eles operam em total harmonia e complementariedade. Aliás, a palavra complementariedade define o nosso trabalho, porque nós sempre vamos entender que se a criatura humana é plural, se o universo é plural, e se Deus é plural, tudo que o mundo recebe como ferramenta de trabalho, como conhecimento científico, como conhecimento espiritual, só tem um objetivo: o progresso, o desenvolvimento humano e a transcendência. E todas elas vão ter a sua participação ativa dentro do que elas se propõem a fazer. Então, se você quiser, essa é a minha visão, olhar para o mundo e com um olhar continuamente crítico, querer pontuar e encontrar divergências e pontos de conflito entre todas as vertentes que são trazidas para o planeta, eu imagino que você, talvez inconscientemente, esteja corroborando contra o desenvolvimento planetário.
Entretanto, faz sentido? Entretanto, se você consegue dar esse olhar amplo, plural, e conseguir captar o melhor de cada uma dessas ferramentas, de cada um desse olhar científico e vir trazendo aquilo para compor um grande entendimento maior, você está corroborando pelo desenvolvimento planetário e, inspirada em Paulo de Tarso, você está fazendo o que ele propôs. Tomai de tudo um pouco e ficai com o que é bom. Ai, maravilhoso. Nossa, que introdução. Perfeito. Então, são oportunidades, São né? oportunidades. De crescimento. Exatamente, a palavra é essa, Ellen. Ou você olha tudo que o mundo te traz e percebe naquilo uma oportunidade, que você pode transformar em algo produtivo e dar movimento àquilo associado a outras engrenagens que vão fazer tudo funcionar melhor. Ou você começa a colocar a sua intenção de fazer parar, fazer frear o tempo que nós gastamos criticando, freando, congelando o novo que chega no planeta. Nós estamos subtraindo a força que o universo está colocando para o nosso crescimento. Freando. Freando. E aí, com essa experiência profissional, que já é bastante longa, eu tenho uma vertente social também, porque sou presidente de uma instituição espiritualista ecumênica, sem fins lucrativos, no Rio de Janeiro, chamado Templo São Miguel. Templo São Miguel, que tem muitas pessoas amadas, comuns a nós todas. E nesse lugar, nós podemos oferecer uma série de trabalhos gratuitos, onde o assistido ele tem a oportunidade de poder escolher a ferramenta ou o trabalho espiritual que for mais palatável para ele, o que ele se afinizar mais, se ele se afinizar com um trabalho mais ligado à incorporação, para ter consultas com entidades, ele vai encontrar esse trabalho. Se ele for mais afinizado ao espiritismo, onde ele possa ser atendido dentro do modelo de Kardec, receber a assistência para a cura da alma, do corpo, ele vai encontrar. Se ele gostar de meditações, onde ele possa se colocar ativo, ele vai encontrar esse lugar de paz. Se ele não gostar de nada disso, ele só quiser realmente viver um lugar de paz para receber o acolhimento que lhe falta na vida, no mundo, dado que esse mundo, ninguém mais ouve ninguém mais tem nada a oferecer, as pessoas carentes e em estado profundo de vazio, elas só querem receber, porque acreditam na escassez do amor e, portanto, querem tirar uns dos outros. Se ele está nesse estado, não quer fazer nenhum movimento ativo de mudança, mas precisa de acolhimento, também temos a ferramenta de determinados trabalhos espirituais, onde ele entra, deita num colchonete, um travesseirinho, uma cobertinha, e é guiado por uma meditação, por uma coordenadora da nossa casa, do nosso templo, aonde ele vai poder receber nos planos astrais superiores e, quando retornar ao corpo físico, estará totalmente regulado e pronto, renovado, né? Para continuar a caminhada dele do jeito que ele estiver pronto. Maravilhoso. E a gente ama e frequenta o seu templo, lindo. Né? Há pouco tempo nos conhecemos, mas já estamos assim apaixonadas por você, pelo seu templo, por você, pela sua equipe, por tudo. Seu trabalho é muito lindo. Nós amamos. Por isso que eu fiz questão que você viesse, fluiu, né? Fluiu muito. E assim, você só esqueceu de falar como isso entrou na sua vida. Eu fiquei curiosa para saber se você se viu como uma criança médium, o que aconteceu, não, então, se você veio de uma família espírita, como é que foi, como é que isso entrou na sua vida? Então, eu vou quando a gente constrói uma coisa que tem um valor relevante, é normal que as pessoas romantizem, como se eu tivesse sonhado com isso desde sempre. Não, eu vou desromantizar a situação. Não, eu até imaginei que talvez perrengues, sou médium, o que eu faço com isso? E aí você foi procurar ajuda. Ellen, foram perrengues não mediúnicos. Foram perrengues de disfuncionalidades emocionais, porque eu vim de uma família biológica extremamente disfuncional do ponto de vista emocional, que tinha muita competitividade, muita violência verbal, violência física. Aquilo não cabia no meu coração, eu não conseguia entender porque ainda o que movia todos aqueles elementos, também sofrimento, a perpetuarem com mais sofrimento, eu não conseguia me encaixar naquilo. E aí, muito nova, tive a oportunidade de namorar um rapaz cujo pai dele chamava Nelson, chama-se, que ainda está vivo, Nelson Martins. Ele era médium de uma instituição chamada Lar de Frei Luiz. No Rio. No Rio de Janeiro. E aí, por proximidade com esse namorado, esse Nelson me adotou emocionalmente como filha espiritual, dado que ele percebia esse meu estado de profundas feridas emocionais que eu trazia. E ali, ele percebeu também a nossa conexão.
que era muito fluida. Você e ele. Eu e o pai desse então namorado. E isso você novinha, quantos anos 14 mais ou menos? anos. Ah, novinha mesmo. 14 anos. E eu diria que foi assim, a mão da misericórdia divina, ela age na nossa vida de forma velada ou explícita. Ali foi super explícita e foi realmente o divisor de águas para eu estar, inclusive, aqui falando sobre tudo isso que a gente pôde construir com a ajuda e com a determinação do plano superior, né? Que incrível, Com certeza. né? Foi ele que me deu acolhimento emocional, foi ele que me levou para trabalhar mediunicamente no lar de Frei Luiz com ele, sentando ao lado dele na base mediúnica, né? Porque os trabalhos que ele me chamou para estar inserido eram trabalhos de efeito físico, onde ele colocava os pacientes na maca e a mediunidade dele produzia muita bioluminescência, que é uma luz espontânea que sai, visível a olho nu por qualquer pessoa, que sai do médium ectoplasta e vai trabalhando nas dimensões de cura das pessoas. É o que é chamado de materialização? É uma parte da materialização. Caramba. E É a tal da salinha, né? a salinha de materialização. escura que materializa. Essa salinha Meu escura, Deus, já vi onde fotos. Tem vários fenômenos, né? É. Tem o fenômeno da produção do ectoplasma, propriamente dito, que é um assunto enorme, não cabe aqui, que ele também era médium ectoplasta para isso, mas dentro daquela cabine onde eu ficava, eu participava dessas que tinham bioluminescência e materialização também. Que máximo. Você ficou muito tempo lá? Então, eu comecei com 14 anos e fiquei ao lado dele, não só na instituição Lar de Frei Luiz, mas também, posteriormente, quando ele foi para a casa de Padre Pio. Nós trabalhamos em parceria há muito tempo, então eu diria assim, que quase tudo que me impactou visualmente e que se havia alguma resistência de fé, e não havia de fato, de tanto que eu queria a verdade e a transformação e a paz, não havia resistência. Mas se houvesse, tudo ali cairia por terra, porque nós víamos coisas o tempo todo e muito impressionantes. Tipo o quê, Fê? Curas, efeitos brilhosos, essa bioluminescência aqui. Explica um pouquinho, desculpa te interromper, mas para as pessoas que também são leigas, que não são do Sim. nosso universo aqui, né? Espiritismo e tal. Imagina o que é que- ectoplasma, essa questão que você falou do efeito de Ótimo. bioluminescência, né? Vamos começar pelo ectoplasma. Para que um efeito físico aconteça, seja ele por produção de umas substâncias, seres, luzes, é preciso que haja dentro do trabalho espiritual pelo menos um médium que seja um ectoplasta. O ectoplasta é o médium que produz uma substância super especial chamada ectoplasma. O ectoplasma produzido por um médium de efeito físico, ele é capaz de ser tangibilizado em substâncias que nós podemos ver no plano físico. Entretanto, a equipe que faz a base para o médium também podem ser ectoplastas num grau menor. O que significa um ectoplasta num grau menor? Ele produz essa substância invisível que, no máximo, se materializa no nosso corpo por meio de fluidos orgânicos. Sabe quando você está num lugar e você sente que tem muita energia e começa a lacrimejar espontaneamente? Muita energia num lugar, meio à natureza, bocejando, bocejos longos, profundos. Aquilo você pode estar recebendo ou emitindo ectoplasma invisível que se tangibiliza através do bocejo, do ar que sai de você, de um excesso de sudorese, um suor exacerbado, às vezes de um excesso de um sangramento menstrual, às vezes através de muco nasal, muita produção de muco, e aí você fica às vezes encatarrada e não sabe de onde vem aquilo, ou aquele lacrimejamento que você fala, nossa, eu não tô emocionada, mas tá saindo tanta lágrima dos meus olhos, numa condição equilibrada. Então, todas as pessoas que são ectoplastas num nível, num grau leve a moderado, elas produzem no máximo esse tipo de fenômeno. Às vezes incham, né? Produzimos muitos gases. É mesmo? Muitos. Aí, muitas eructações, né? Isso é um tipo de mediunidade? É um tipo de mediunidade. Tipo de é um sensibilidade, tipo. né? Mas veja, um ectoplasta, ele pode também ter outros tipos de mediunidade. Ele também pode ser um clarividente, pode ser um clareaudiente, pode ter mediunidade onírica, pode ser intuitiva, pode ter a clarissapiência. Ele pode ter um combo. Na verdade, um ectoplasta muito avançado, como esse pai desse namorado com quem eu trabalhei, ele é um combo completo. O que ele tinha? Todas elas. Todas elas? Todas elas. Porque quando chega nessa ectoplasmia muito desenvolvida, ele também já foi desenvolvido por um especialista, via de regra um líder espiritual que precisou desenvolvê-lo desde novinho para que ele chegasse naquele ponto com aquele nível de responsabilidade. Sim, E só um que vem parêntese. acoplada, né?
Só um parêntese, ainda nesse sentido de clarear, né? É que o ectoplasma é utilizado pelas entidades, pelos seres espirituais, Isso. para agirem no mundo material, visto que eles não têm mais o corpo material. Então, por isso que eles precisam desse ectoplasma, que o médium ectoplacista, né? Como você falou, não conhecia esse Ectoplasta. termo. Ectoplástico, não conhecia esse termo. Ele está, mas enfim, né? Que o médium está doando Perfeito. aquele material para o ser espiritual agir na matéria. Perfeito. Né? Para ele poder ter um Perfeito. acesso nessa dimensão, porque esse ser espiritual é feito tá numa energia uma vibração muito sutil, então ele precisa dessa matéria um pouco mais densa, ainda que seja sutil pra gente. Perfeito. Mas para ele é muito mais denso, para ele poder atuar aqui nesse campo. Foi fundamental a Kelly ter posto essa informação, porque todos esses fenômenos, eles não têm razão de existir se não for pela caridade. Sim. E caridade significa dedicar essa energia, esse tempo, as renúncias que a mediunidade exige, e exige muitas renúncias. Dedicar para quê? Para a caridade. E a caridade é exatamente o que a Kelly colocou. É produzir essa substância para quê? Para servir de recurso fluídico para trabalhar na cura daquela câncer, daquela doença, daquela disfunção psiquiátrica, daquele desajuste, não importa. Nós somos voluntárias no seu templo agora, né? Sim. Há muito tempo já com o Dr. Herman, num trabalho de cura espiritual, e nós já presenciamos muitas vezes essas curas maravilhosas. Sem o ectoplasma não é como produzir essas curas. Exatamente. E ali todos aqueles médiuns que estão sentados estão produzindo em níveis invisíveis. Sim. Aí imagina o seguinte, toda a produção feita pela base mediúnica, que são os médiuns de apoio, é coletada, trazida para o equipamento central, que é o ectoplasta principal. Ali se juntam os fluidos da natureza, o fluido cósmico universal. Isso é uma explicação muito superficial, mas necessária. Pelo próprio processo, há um metabolismo espiritual de alta tecnologia dentro do corpo desse ectoplasta. E aí, quando ele libera aquela energia, visível ou invisível, ela vai servir de auxílio e é o recurso fluídico que vai curar aquela pessoa. É uma alquimia, né? É uma alquimia, exatamente. E aí, voltando à trajetória, eu passei muito tempo acolhida por esse médium, Nelson, esse médium, que me deu muito apoio. E na ocasião, eu tinha 14 anos, e a história é a parte romântica da história. Porque ele me via naquela tristeza, buscando um lugar, buscando um caminho, e via o amor que nos conectava. Tínhamos muito amor um pelo outro. E as nossas conversas... Eu era uma jovem muito madura para minha idade, então era fácil para ele, um senhorzinho, querer conversar com uma jovem madura, porque tínhamos assuntos, né? Próximos para conversarmos sobre. E aí, um dia eu frequentava essa instituição, o Lar de Frei Luís, e aí ele sempre entrava pelos fundos, já ia direto para a cabine, porque ele trabalhava numa cabine de materialização, numa sala de materialização, perdão, e o outro médium maravilhoso, Gilberto Arruda, pai de uma grande amiga, trabalhava em outra sala. Então, cada um tinha sua sala de trabalho com seu respectivo grupo de médiuns de base. Perfeito. E ele nunca circulava pelas imediações, pelos jardins do Lar de Frei Luís, que é um lugar muito arborizado. Então, nós não tínhamos como nos encontrar ali, só na casa dele. Porém, uma vez, eu entrando, ele me surpreende, ele aparece ali, eu não sei se ele havia ido ao toalete, não sei, mas nós nos encontramos de pronto e de cara. E ele não olhava nos meus olhos, Kelly, ele olhava para essa região acima da minha cabeça. Pra sua aura. Provavelmente. E aí, nós éramos muito conectados, e ele fez a seguinte pergunta. Filha, me chamava de filha, você aceita vir trabalhar na cabine com o tio? Uau! E aí eu falei, tio, como eu era uma jovem madura, do ponto de vista estudantil, eu era muito responsável, eu estudava demais. Eu achava que eu só teria mérito de participar de algo se eu tivesse estudado com propriedade e muito ou qualquer coisa que eu me propusesse a fazer. E aí eu falei, tio, mas como eu vou participar de um trabalho desse, estar ao seu lado? Eu não estudei nada ainda, eu só li O Nosso Lar. Eu não sei nada, eu me achava sem dignidade de estar ali. E a resposta que nunca mais saiu do meu coração foi o que ele me disse, filha, nada disso importa, o seu amor me basta. Ai, que lindo! E ali eu entendi uma parte, não quase tudo. Chorei, sério. Mas é muito, mas gente, é muito forte. Hoje, Ellen, eu entendo a importância do amai-vos uns aos outros dentro de um trabalho mediúnico. Porque o amor é a substância que mantém o trabalho protegido.
E que cura de fato. Que cura. E quando você sente amor numa equipe mediúnica, uns pelos outros, a despeito de qualquer diferença que haja entre as pessoas, você está fornecendo um recurso fluídico natural para a blindagem estrutural do trabalho. O mais genuíno possível, né? Muito Mais além genuíno. de qualquer fundamentação teórica e que, de repente, Qualquer. a pessoa não se abre para poder doar verdade. isso. Às Exato. vezes a pessoa tem muito estudo, mas Isso. não tá... Isso, Ellen, é o que eu digo assim, Transbordando a amor. evangelização está no mental, no cognitivo, mas ela não desceu pro coração. É, claro que é importante também, né? A gente importante. estudar e tudo mais, até para se preparar, para se estruturar, mas Pra assim, ampliar o esse principal amor até, né? material, Que é onde está a eu nossa concordo verdade, que né? é esse, Que é onde está a nossa verdade. É. E aí, Exato. obviamente, participando dessas atividades todas, eu me senti absolutamente motivadíssima, compelida e com recrutamento de não, tem que ter dignidade, tem que ter dignidade. E aí, eu devorei todas as possibilidades de estudo dentro do espiritismo. Isso tudo com 14 ou um pouquinho mais Com velha? 14 já. Poxa. Eu gostava Que legal. bastante. Não, Aquilo o fazia convite sentido. te surgiu Foi com com 14 anos, 14 foi anos. bem precoce. É, porque logo nos conectamos. Uhum. Enfim, aí hoje eu entendo a importância do que nós sentimos para estarmos dentro de um trabalho, né? Dentro de um trabalho mediúnico, a gente vai aprendendo muitas coisas, ó, porque desde que eu comecei com ele, fiquei um tempo no lar de Frei Luís, depois de alguns anos fui para a casa de Padre Pio, Botafogo, Rio em de Janeiro. Botafogo, Rio de Janeiro, onde eu diria que, assim, no lar de Frei Luís eu vivi a minha infância e a minha adolescência espiritual. E na casa de Padre Pio eu vivi uma adultificação profunda. Amadureceu. Muito amadurecimento, porque o então presidente, que é até hoje nosso querido e amado Luiz Augusto de Queiroz, ele percebendo a minha dedicação, a minha entrega, e talvez os fluidos que eu não pudesse ver na ocasião, ele foi me dando muitas atribuições e responsabilidades, que eu igualmente me sentia nova demais para estar naquilo, mas ele viu o potencial, e graças a Deus eu honrei com muita dignidade. É isso que eu queria que Até você que bom, falasse que bom. um pouquinho dessas renúncias. Porque realmente é uma responsabilidade, né? E Muito E como o pai do Homem-Aranha, ou o tio do Homem-Aranha, O já nos ensinou. É uma brincadeira, mas não deixa de ser importante. Junto de todo poder vem uma responsabilidade. Né? Junto do poder vem uma responsabilidade. Então, quando lhe é dado um poder, você também tem uma responsabilidade. Não é só, tô com esse poder aqui. Né? Vem uma missão. E para cumprir essa missão, você falou a palavra renúncia, que me tocou, que eu sei que isso é muito importante também para você conseguir executar essa missão da forma correta, né? A metáfora que você escolheu de um super-herói da Marvel, eu considero perfeita, porque você sabe, né? A indústria cinematográfica investe alguns bilhões de dólares para alcançar os nossos corações, o que nós idealizamos, os nossos anseios ocultos, as nossas deficiências, a nossa rejeição, a nossa orfandade. A Disney não erra quando fala para órfãos, abandonados, Sim. rejeitados, e nos conquista a todos dentro do que para nós for abandono, rejeição e o que orfandade. Explícita ou subjetiva. A Marvel não erra quando ela pesquisa quais são as nossas projeções ocultas de ocuparmos lugares heróicos. Então eu achei perfeito você ter trazido a metáfora do Homem-Aranha, porque aquele personagem, ele de fato, se você lembrar do Peter Parker, não é ele? Ele era, na sua identidade real, o abismo da insegurança. Ele nos representa enquanto humanidade. É verdade. E ele só conseguia encontrar um valor de utilidade quando ele se vestia como Homem-Aranha e utilizava dentro da metáfora do sobrenatural do filme todas aquelas ferramentas. Mas ainda assim ele não conseguia encarar tudo aquilo a rosto aberto. Ele precisava utilizar todas aquela indumentária. A máscara. As máscaras, né? E aí, mais uma vez, Ellen, você foi super intuída nessa lembrança do que o tio do Peter Parker falou pra ele, que junto com grandes poderes, né, ou virtudes, vem grandes responsabilidades. A mediunidade é algo que no nosso mundo de seres mortais, ela é muito almejada como sendo, quiçá, uma ferramenta ou um caminho para você tentar suprir todas as nossas deficiências. É uma ferramenta muitas vezes usada como compensação dos nossos abismos emocionais.
De alta importância? De restaurar ou ser restituído de valor e importância, ser restituído do reconhecimento que possivelmente a querida mamãe e o querido papai não deram, com um olhar de consteladora, estou dando. E aí, na vida adulta, você traz todos aqueles vazios e aqueles lugares doloridos e aquelas feridas mal resolvidas e decide entrar num centro espírita, num centro de umbanda, num candomblé, num espiritualista, e ali você, visualizando que talvez você tenha algum viés mediúnico ou algum tipo de senso-percepção, você se apega inconscientemente com tudo aquilo no afã de tentar se transformar num ser extraordinário, passível de admiração e de reconhecimento para compensar o que você não recebeu na infância. E o que acontece, na maioria das vezes, é que nesse superdimensionamento de habilidades, nós vamos nos perdendo e não vamos percebendo com que sutileza nós utilizamos da necessidade do aplauso mediúnico para suprir as feridas. E vou te falar com toda a propriedade de quem está há anos observando isso. É o que mais acontece. É o que mais acontece e, Ellen, não supre. Não supre. Se a sua fome, a sua sede estão cristalizadas na primeira infância, no primeiro setênio de vida de 0 a 7, no segundo setênio de vida de 7 a 14, se você não for lá visitar com um especialista, com a ajuda de um especialista para curar essas feridas, não vai ser no seu exercício mediúnico que vai projetar isso aonde você for, né? Aonde você for. Essa ferida vai estar reverberando ainda. Ali, né? E Kelly vai subir degraus inconsistentes, muito possivelmente pautado numa vaidade compensatória. Vai se esquecer das renúncias. Não vai perceber que está usando aquilo como compensação. Sim. E vai levar, invariavelmente, todo o seu sistema familiar, todo o seu conflito vivido no sistema familiar, vai levar para dentro, para ser vivido dentro de um lugar que é sagrado, que é santo, que não deveria acontecer nenhum tipo de conflito desse. E, infelizmente, isso acontece muito, né? A gente até comenta, essa pessoa se perdeu, porque a pessoa, às vezes, você até conhecia, às vezes, a pessoa, ou você viu resultados incríveis por anos. Verdade. Mas depois você fala, gente, o que aconteceu? E foi isso, né? A pessoa se perdeu ali no ego, não sei, ou nessas feridas, enfim. Ela não estava conectada com um lado ali mais sábio dela, porque eu acho interessante esse exemplo do herói, Sim. Que ele é semi-deus e semi-humano, né? Então, ele é muito próximo da gente nesse sentido, é fácil da gente se identificar, porque a gente é filho de uma divindade. Isso. E, ao mesmo tempo, a gente é humano, então a gente sabe muito bem das nossas fraquezas, né, e tal. Perfeito. Mas, assim, é muito isso. Então, assim, você tem que estar conectado, buscando o seu self, o seu lado mais forte, a sua chispa divina. E, principalmente, quando você está num trabalho desse, ter essa clareza para fazer esse trabalho, entendendo que você está sendo um canal ali, a gente sempre usa essa expressão, né, ser canal de uma luz, de algo maior. Então, entender que você está sendo um intermediário ali, isso. Né? Não ficar achando que é você que está fazendo, isso. Né? Não deixar isso subir realmente a cabeça. Entender que o propósito é maior, que você está sendo um canal, assim como aqui a gente está falando de coisas lindas e tal, a gente sempre tem que ter em mente né? O propósito maior de levar esses conhecimentos para mais pessoas, né? Trazer esperança, trazer informação. Seria correto afirmar que o objetivo da mediunidade é ajudar o próximo e o autoconhecimento? Para que a gente tem a mediunidade? Sim. Muito bom. O objetivo da mediunidade... A mediunidade é uma faculdade, como dizia Kardec, no Pentateuco, é uma habilidade senso-perceptiva que permite que você acesse outros códigos que não os que são captáveis pelos nossos olhos, pelos nossos sentidos no plano físico. Quando você desenvolve essa habilidade de você, olhando para Kelly, eu sinto o coração dela dentro do meu, eu tenho uma janela de possibilidade de me conectar a ela com mais facilidade, estabelecer trocas que não necessariamente passarão por abraços ou beijos ou convívios sociais, mas que nós podemos estar trocando em dimensões sublimes o nosso melhor e utilizando isso em favor do todo. A mediunidade, ela permite que nós tenhamos o desenvolvimento de uma inteligência vinculada à inteligência emocional, chamada inteligência espiritual. Daí vem a expressão moderninha do coeficiente de inteligência espiritual.
O coeficiente de inteligência espiritual, ele vai se desenvolvendo na medida em que você vai se permitindo entender outras dinâmicas que compõem as outras dimensões que acontecem paralelas à nossa. Então, vamos dar um exemplo. Às vezes, num trabalho físico, numa grande corporação, com aquelas disputas corporativas, tóxicas, canibalísticas, né? As pessoas se atêm aos sentimentos mais vis ligados às nossas emoções de competição, de defesa, de sobrevivência. Quem vai ser mandado embora não vai ser eu, para assegurar a sobrevivência ali. Mas se você desenvolve o coeficiente da inteligência espiritual, você consegue se retirar daquele conflito raso e pequeno, em baixas frequências, e mergulhar para além da empatia, nas necessidades e na dor oculta que o outro traz. E quando você faz isso, porque ele nunca te contou nada, você não tem material falado, escrito, você não investigou aquela pessoa e não tem dados palpáveis para afirmar o que é que ela tem. Mas com o coeficiente da inteligência espiritual que vem por meio da mediunidade, você capta aquilo. E se você for trazendo aquilo sempre associado ao elemento do sentir e do amar e do agir por compaixão, você vai conseguindo, em vez de confrontar e emanar energias de conflito, de competição, que só aumentam a dor em mim e no outro, eu vou mudando de frequência e vou conseguindo trazer, mesmo que aquela pessoa já não goste de me ver, não me suporte, tenha muitas implicâncias, não importa, ou ache que eu sou um risco para ela. Eu, no meu silêncio, me comunico por meio dessas dimensões, usando esse coeficiente da inteligência espiritual, trazendo esses fluidos que são gerados gradualmente no nosso coração, em aprendizado contínuo, e vamos ajudando a resolver aquilo pelo simples fato de emanarmos as melhores intenções. São também uma forma de oração. Emanar as melhores intenções e o desejo profundo de que aquilo se resolva. E, quiçá, pedir ao universo que, poxa, se ela, dentro do abismo e da dor que ela traz, ela me vê como um risco, que o universo ou que Deus possa nutri-la do que quer que ela precise, para que ela veja que eu não sou um risco. Já pensou, Ellen? Se nós pudéssemos agir assim? E o que nos deixa um pouco tristes é vermos que muitas vezes as pessoas buscam a mediunidade para se sentirem especiais e, em se tornando especiais, Kelly, usam aquilo para exibição, competição e trazem algo que é sagrado de novo para a zona de conflito. Pois é. Transgredindo completamente o objetivo sagrado que a mediunidade traz com ela. Se perdem do propósito maior e ainda queima o filme, né? Porque acaba deturpando trabalhos que poderiam ser belíssimos. Isso. Né? E uma hora essa conta também chega, né? Chega, Ellen. A conta chega porque o universo nos ama. Então, ele quer nos corrigir. Por que a conta chega? Né? Porque o universo nos ama, Deus nos ama, os bons amigos espirituais nos amam e estão vendo como pais e mães atenciosos, numa metáfora de uma mãe que educa um filho, que aquilo não está indo por um bom caminho. Então é hora de frear, advertir, punir no sentido não de fazer sofrer, mas de educar. Então a conta chega. E graças a Deus que a conta chega. Quando a conta chega para todos nós, eu entendo como um movimento de amor dizendo basta. Sim. Por favor, não era bem isso que eu estava querendo de você. Exatamente. Eu entendo dessa forma. E a mediunidade, ela, assim, por que umas pessoas têm muita e outras pessoas têm pouca? É uma questão que é desenvolvida aqui na nossa criação, depende do quanto seus pais te abriram para isso, ou castraram essas suas sensibilidades, ou é uma bagagem espiritual que a gente carrega e que já vem mais aflorada ou menos? Então, vamos falar em 3 páginas. Página 1. Na página 1, eu diria que dentro da lei maior existe já um programa, assim como nos ministérios da reencarnação ou qualquer órgão que seja responsável pelo processo de retorno à Terra, tenha ele o nome que tiver, é planejado o seu retorno à Terra, a família que você vai reencarnar, os algozes que retornam para você aprender a amar, o ambiente cultural que você vai estar inserido, o nível de escolaridade que você poderá ter, porque pode ajudar ou não, a escolaridade pode atrapalhar ou ajudar, depende do uso que você vai dar dela, a gente sabe muito bem. Também é planejado o tipo de mediunidade que você vai ter e
para que ela teria utilidade. Sempre tem que ter um para quê. Se for bem utilizada, poderá ser um grande acelerador do seu desenvolvimento naquela proposta encarnatória. Se for mal utilizada, tal como a inteligência, será um grande retrocesso no seu desenvolvimento. Certo? Muito bem. Então, na página 1, sim, nós já viemos com, digamos, um quantum de energia. Uma probabilidade e uma quantidade mínima e uma máxima que você poderá atingir em se passando por um desenvolvimento mediúnico. E que é combinado realmente, né? Nesse nível ali, quando a gente está nessa dimensão mais alta, que é o que ela está chamando de programação, né? Só para quem não tem muita familiaridade com esse assunto. Tecla SAP, vai, Kel. Muitos assuntos aqui paralelos. Eu vou fazendo um pouquinho aqui pensando por favor, até em todas as nada. Bem, então vamos lá. Temos um mínimo e um máximo que a nossa mediunidade pode chegar, pautado nessa programação, que a Kelly pontuou muito bem. E obviamente, o que é o mais, digamos... O menos perturbador é quando você encarna, tem um nível de mediunidade e ela vai se desenvolvendo aos poucos, sob a liderança de alguém que pode te acolher e te esclarecer ou te dar caminhos. Alguém vivo? Alguém vivo. Esse é o melhor dos mundos. O pior dos mundos, desculpe a expressão, é quando você vem com uma super mediunidade, descontrolada, uma grande potência, um cavalo selvagem, que precisa ser domado rapidamente, antes que aquilo te cause danos emocionais, psíquicos, psiquiátricos. Porque quando a gente vem com essa super mediunidade, o taxímetro tá rolando, né? A encarnação tá valendo, foi. O que é valendo? Encarnou? Começam traumas, experiências positivas, negativas, conflitos, soluções, intercorrências, infância, superações, adolescência, bullying. O taxímetro tá rodando. Não vai parar. Não existe momento em que tudo para que você se desenvolva. Sim. Enquanto descansa, carrega a pedra. E aí, obviamente, se você encarna com uma mediunidade muita potência, tendo ainda que ser ajustada porque é um cavalo selvagem, aquilo vai, de alguma forma, gerar algumas instabilidades fisiológicas. É aquela mediunidade que é chamada de ostensiva, né? Onde a pessoa vê ou ouve, né? Ou e incha, desincha e sim. somatiza. Uma mediunidade ostensiva, ela muito possivelmente, se estiver acompanhando um médium que tenha questõezinhas emocionais, pequenas, grandes ou médias, ela vai gerar um acúmulo de energia que se somatiza no corpo desse médium. E pode se somatizar? Pode, em algumas disfunções fisiológicas. Daí a fibromialgia, o clássico da doença do ectoplasta, que não desenvolve, não doa energia. Só para isso dá um capítulo enorme, mas vamos para a página 2. E outras questões, entende? Questões mentais. Questões também, mentais, dores de coluna, enfim, diversas desarmonias fisiológicas. Mas dores de coluna? Dores de coluna. E muitas vezes, Ellen, sem uma causa aparente. Entendi. Conheço várias médiums que já passaram por dores terríveis de coluna, fizeram várias pesquisas médicas para nenhum médico encontrava a causa. Não tem uma hérnia, não tem uma hérnia, não tem um desvio, não tem nada. E, obviamente, a medicina se esforça e é maravilhosa, a medicina é nosso aliado para tentar encontrar e dar soluções. Viva a medicina! Mas quando não encontra, pode tentar... Eu sugiro que a pessoa busque uma aferição mediúnica, porque pode estar na mediunidade, que quando é colocada em exercício mediante uma educação, uma disciplina, aquelas dores tendem a vir arrefecendo, diminuindo, e aí você volta a ser funcional. Leva tempo, exige persistência. As renúncias, que acabaram virando esse grande assunto todo. Quais são as renúncias que a mediunidade exige? Veja, quando você entende que por meio da sua mediunidade você pode se conectar a seres espirituais, no mundo espiritual, plural, você tem seres de baixa frequência, de alta frequência, em diversos, infinitos planos. Infinitos. Não dá para contabilizar isso. Existem também os seres em sofrimento que estão perdidos na erraticidade. Precisam de ajuda. Ou talvez ainda buscando os seus mesmos vícios que tinham na Terra. Você está dentro dessa sopa gigantesca de fluidos e seres. Então, se você, no afã de exercer a sua mediunidade, tem a intenção
é o que nós imaginamos também como mundo ideal. A sua intenção, se conectar a seres de boa frequência, que você se propõe a ser alguém do bem, você necessariamente precisará estar vibrando física, emocional e psiquicamente em boas frequências. De forma semelhante, né? Semelhante. Tem que se cuidar mais ainda, né? Porque senão você tá muito mais aberto, exposto, né? A essas frequências. Mas aí. acho que o que ela quis dizer é que, assim, a Intenso. frequência que você vai vibrar é a frequência do que você vai atrair, né? É a frequência do que você vai Mas atrair. ela quis Então dizer em você relação tem que às tá- renúncias, né? Porque Sim. o médium tem que se cuidar mais ainda, todos nós, porque sim. nós todos Sim. estamos sujeitos, a gente sempre fala sobre isso, né? É. A questão da frequência, do quanto a gente se contagia e tal, quanto a Sim. gente troca essas frequências. Isso. Mas o médium, como ele fica mais aberto, ele tá mais exposto. Então acho que ela vai Verdade. querer dizer Isso. em relação às renúncias Isso. do tipo, sei lá, ceder Não a dá. vícios. Não dá pra e você. etc, Não dá pra né? você tem que viver uma vida chafurdada no É vício, isso. É. drogas. Senão você vai sintonizar, entendeu? Você vai Com esses sintonizar naquilo. espíritos. A gente falou a mesma coisa de formas diferentes. Então, imagina o seguinte. Se você... Às vezes as pessoas perguntam, como posso me conectar a seres de luz e melhorar minha vida? Uhum. É o contrário. Primeiro você cuida de você. Primeiro você adquire bons hábitos. Primeiro você retifica. Se você sabe que determinados alimentos vão destruir a sua vida, por que você está buscando a morte por meio desses alimentos? Porque, no fundo, não é? Uhum. Dependendo do É. corpo que você está adquirindo, você pode estar buscando a morte e não sabe. Uhum. De forma inconsciente. De forma inconsciente. Está. Por que você está se destruindo? Quem você está punindo? Ou por que você está querendo chamar a atenção se colocando num papel tão miserável de corpo, de mente? Então, primeiro você cuida desse santuário e adquire bons hábitos, porque naturalmente, quando o universo plural perceber que você está optando pelo melhor, por se cuidar, por se amar, naturalmente os bons seres vão se afinizar por semelhança a você. A mesma coisa vale para emoções, se nós considerarmos que as emoções são alimentos da alma. Se você ainda insiste em continuar no papel de vítima, Uhum. para ferir quem? Usando da vítima para se vingar de quem? Porque a vítima é uma forma elegantérrima de vingança, como dizia Bert Hellinger. A forma mais elegante de vingança. Porque se preservando no lugar da vítima, botando a sua vida em sacrifício, é como se você estivesse com uma tecla SAP dizendo: olha só o que aquele desgraçado fez com a minha vida. Para mantê-lo no lugar do algoz. Uhum. Só que veja bem que matemática miserável, você coloca a sua vida em sacrifício, você põe o seu ser inteiro, destrói a sua encarnação para passar a vida inteira se vingando desta forma oculta. Se você utiliza como alimento emocional o estado de vitimização, o eterno estado da crítica, do julgamento, de posturas e comportamentos inaprazíveis, como você espera que seres de luzes se conectem? Pessoas que reclamam muito, né, Fê? Pessoas que reclamam Que muito. só reclamam. Só o dia inteiro. reclamam O que tudo. tá ali à volta O dela, que você acha que você energeticamente, está né? atraindo? Uhum. Então, você sabe que esse assunto é a grande polêmica É mesmo? dos buscadores de mediunidade e Por quê? espiritualidade. Por quê? As pessoas que ainda estão cristalizadas na infância e por dores profundas se recusam a adultificar, elas sempre vão criticar a afirmação de que é responsabilidade delas se reerguer Tem uma resistência, para se conectar né? a coisas boas. Entendi. Elas afrontam. Elas querem Elas- culpar alguém. Elas querem estando na condição de criança, esperando eternamente que venha uma figura celestial, repondo o lugar do querido papai e da querida mamãe, para te tirar daquele lugar, esperando um resgate. Numa posição passiva, Ellen. E aí elas, infelizmente, mesmo usando muitas drogas, mesmo num mundo de competitividade, de comportamentos horríveis, ruins, tóxicos, elas ainda afirmam que se conectam com anjos e afins. Isso é uma grande polêmica, porque quem está no caminho da adultificação, da lucidez, já que, vamos embora acordar e não temos muito tempo, já entendeu que a autorresponsabilidade é a palavra. Autoresponsabilidade. E ela vem com renúncia. Sim. E a pergunta é, né, Kelly? Quanto tempo nós temos? Quanto tempo? E o que nós estamos fazendo com o tempo que nos foi dado? Esse assunto, nas nossas mídias sociais, é o que mais dá polêmica. E eu sou incisiva, firme e enfática, por experiência, mediúnica, como treinadora mediúnica, como capacitadora de médiuns.
Porque a curva é a mesma, Kelly. Se vem vindo direitinho, a curva é ascensional. Se vem vindo no erradinho, vai pro declínio. E para você falar com idoneidade, você tem que ter não só a sua experiência pessoal, mas a experiência com coletividade, em educar médiums, em fazer laboratório, em treinar, fazer estatísticas de comportamento. Como é que é essa educação de médiums? Lá no nosso espaço, como é que nós fazemos no Templo São Miguel? Quando um médium, ele entra, um médium em potencial, uma pessoa com uma senso-percepção, pequena, média ou grande, ele entra, essa é a minha forma de fazer. Porque eu tenho uma responsabilidade muito grande com as pessoas que confiam em mim. E me sinto responsável por mantê-las na melhor condição de conforto, sabendo que elas estão dando a autorresponsabilidade devida delas. Eu tento colocá-las no melhor condição de conforto para que elas possam exercer a mediunidade com segurança. Porque tudo que acontece dentro do templo ou dentro da minha empresa é responsabilidade minha. Espiritual e jurídica. Sim. Simples assim, na lei de Deus e dos homens. E eu honro com todas as responsabilidades que me são dadas. Então, quando chega uma pessoa nova e ela, relata, Fernanda, eu gostaria de participar do corpo mediúnico, eu faço assim. Não é assim que todos os centros fazem, ok? Eu faço assim. Polemizando ou não, eu faço assim. Eu marco uma conversa com essa pessoa para aferir o número de feridas que ela traz. Porque ali é ponto de vulnerabilidade. Se todo mundo tem dor, ninguém é perfeito, estamos todos no caminho de correção. E talvez nós levemos uma eternidade até corrigirmos todas as nossas disfuncionalidades e apararmos as arestas e sararmos muitas feridas. Temos a eternidade aí para fazer. Porém, existem feridas que, quando estão muito abertas, são pontos de vulnerabilidade naquele médium. Mas aí você quer dizer que ele fica aberto? Aberto, Ellen, às forças contrárias. Entendi. Que invariavelmente vão vir para atacar os trabalhos. Quer ver um caso? Entendi. Todo mundo tem alguma pitadinha de rejeição, do medo do abandono, do medo da escassez, do medo de não ser aceito, do medo de não ser visto. Isso é da insegurança da humanidade. Só que existem doses que são administráveis. Sim. Quando, entretanto, o indivíduo ele é o abismo da insegurança a um ponto tamanho que qualquer pessoa que diga qualquer palavra de envaidecimento, ai meu Deus, a vaidade cresce e infla como um airbag para tentar compensar anos de insegurança, ele é um médium absolutamente vulnerável para o ataque das forças contrárias. Porque o que a treva faz, minha amiga, é chegar no ouvido do inseguro e dizer, nossa, como você é incrível. E especial. Como você é especial. Vanity, my favorite sin. A última frase do Advogado do Diabo. Exato. Al Pacino, maravilhoso. O cinema não erra, o cinema estuda e paga caro pra acertar. Eles trabalham com os arquétipos, E com estuda. essas experiências que são universalmente reconhecíveis. E olha como você é especial. Aliás, a dirigente do centro ou o dirigente do centro não está dando a você o valor que você deveria receber. Eu acho que você deveria contar para sua amiga todas as suas insatisfações com relação à dirigente ou aos outros amiguinhos, os outros colegas de trabalho e começar a formar aqui um grande motim e se coadunar a pessoas iguais a você, porque vocês são muito especiais. Mas por que as forças contrárias fazem isso? O que elas querem? Elas querem a miséria da humanidade. Entendi. E as forças do bem querem o crescimento da humanidade. humanidade. E aí, por isso que eu uso o bem sempre vence o mal ou existe mesmo, um embate de fato, assim, que a gente não sabe qual vai ser o resultado? O bem sempre vence o mal. Vou aí. Tá. Vou aqui e vou aí. O bem sempre vence o mal é do He-Man, né? O bem sempre vence o mal. A vitória da luz é garantida a longo prazo. Como assim a longo prazo? Porque se eu disser aqui pra vocês, nessa entrevista, Ellen, que a luz está sempre vencendo, e vier uma pessoa que tiver perdido o filho pras drogas, como ela pode acreditar Ou a guerra nisso? não estaria acontecendo. Ou uma pessoa que vive em Israel, vivendo as atrocidades daquela guerra insana, ela vai dizer que nós três somos lunáticas, evadidas e esquizofrênicas. Né? Então a gente diz o seguinte, o planejamento da luz é de longo prazo, ela recruta esforços em dimensões e tecnologias gigantescas para nos ver enquanto massa crescendo uns com os outros
num processo coletivo de vitória. É claro que quanto mais você, indivíduo, se conecta a boas frequências, aos bons hábitos e aos seus hábitos de se proteger, a sua forma de se conectar a Deus, à espiritualidade, seja ela qual for, tanto maior vai ser a força dessa luz para te levar a caminhos abertos para a vitória, para tudo de bom. Mas também temos que entender que alguns caminhos não são permitidos mesmo para pessoas muito bacanas, porque aí estamos falando do elemento kármico. Aquela pessoa, quantas pessoas muito bacanas nós conhecemos, moralmente corrigidas, movidas por um sentimento muito bacana de ajudar uns aos outros, que ela não só fala de espiritualidade, mas ela age. Ela não é um blefe. Aquilo desceu pro coração e ela age. Mas, por algum motivo, ela ainda está vivendo um cumprimento kármico necessário, que pode ser abreviado e encurtado na medida em que ela se melhora. É uma dívida que ela tem, esse karma? Uma dívida kármica que pode estar em andamento. De existências prévias. E quando a gente reencarna, e o karma ele é maleável, ele é maleável, ele é plástico, ele não é estático. E aí a gente começa a implementar grandes transformações dentro do nosso coração, muito mais dentro do que em aparências. Não é pelo que você faz fora, é pelo que você vive de transformação dentro. Esse karma pode ser gradualmente abonado, renegociado, reduzido 20%, 30%, 40%. Que o karma não é com o objetivo de punição, é como a gente falou aqui, é para o aprendizado. Educação, né? Correção. Para o crescimento, exatamente. Exato. E na constelação a gente consegue fazer essa abreviação ou é através das nossas atitudes mesmo? A renegociação kármica exige ela acontece de forma... Ela exige componentes multifatoriais. Eu entendo que o fator primeiro é a reforma íntima. Porque senão não teria nem por que o karma estar vigente. Né? O objetivo é essa transformação, né? O segundo fator é o bater na porta. Porque quando Jesus veio e nos disse... Pedi e recebereis. Batei, batei, batei e a porta será aberta. Ele está querendo dizer que, a despeito de qualquer dívida kármica, a sua fé pode catapultar a sua história a níveis maiores. E aí, querida, quando se fala de misericórdia, vai para além de qualquer possibilidade de nós falarmos sobre isso, porque misericórdia, ela vem. Ela vem por conta de uma força que explodiu de dentro de você. Mesmo que o seu karma seja grande. Mesmo que você ainda não esteja corrigido o suficiente para que aquela graça venha. Misericórdia é algo que ela se coloca acima da lei do karma e vem abraçando e abrangendo, e envolvendo e diluindo o karma de uma forma que só Maria, só Jesus e só as forças superiores podem entender, porque isso faz parte de uma inteligência cósmica que não é da nossa capacidade de entender. Mas o fato é que Jesus nos deu o palpite. Ele diz, olha só, vocês podem não entender, mas é o seguinte, bate e a porta vai ser aberta. Pede, mas vai com tudo. Porque o meu pai é um Deus de misericórdia, é o Deus do impossível, e pode vir. Então esse é o segundo fator da renegociação kármica. Lindo. E eu diria que o terceiro fator, podem existir outros fatores, tá? A audiência pode comentar e dizer o que eles acham, tudo é válido. Mas o terceiro fator seria a utilização dessas ferramentas que o mundo hoje tem, tais como constelações familiares, tais como apometria, tais como experiência somática. Por quê? Porque eles são aceleradores de entendimento, são aceleradores de remoção de trauma. De autoconhecimento, né? Exato. Quando você está cristalizado num trauma, você está em looping, vivendo aquela dor como se ela ainda existisse. E, portanto, vendo a realidade da mesma maneira, com antolhos, e agindo e reagindo em cima daquela dor que não está resolvida. Então, uma pessoa presa em núcleos de memórias dolorosas, ela está cristalizada, ela tem subpersonalidades, vou usar expressões da apometria clínica, ela tem subpersonalidades cristalizadas em eventos traumáticos. E se essas personalidades estão cristalizadas lá atrás, eles ficam em looping, vendo sempre o mundo com as mesmas cores, interpretando da mesma maneira e reagindo da mesma forma. Ela não consegue sair, caminhar para frente. O caminho não abre. Nada flui porque ela está presa. Então, se eu uso uma ferramenta, uma apometria clínica, uma experiência somática, uma constelação familiar, para descristalizá-lo do núcleo doloroso,
eu dou a ela a possibilidade de criar novos fluxos na direção do futuro, do entendimento real. Então eu entendo que todas essas ferramentas e tantas outras maravilhosas que existem no planeta, elas são aceleradores de consciência, de entendimento e de descristalização traumática que nos prende ao passado. E é a frase que eu sempre uso: quando o passado é maior que o presente, o futuro não acontece. Quando o passado é maior que o presente, o futuro não acontece. A pessoa fica vivendo no Ela passado. fica vivendo. Então, se nós juntarmos a reforma íntima, primeiro fator da renegociação kármica, como uma transformação profunda, no indivíduo que ainda está traumatizado, isso talvez não dê a ele a possibilidade de renegociação plena, porque ele ainda está preso em todas essas limitações. Mas aí vai, esse indivíduo se reconfigura, faz uma reforma íntima profunda, vai se tratar com um especialista e se liberta de traumas relevantes, não todos, mas os mais relevantes. E ainda por cima, no meio desse caminho, ele vai imprimindo um novo jeito de ver tudo isso. E aí a possibilidade, na oração dele, ancorada na fé, de bater e a porta se abrir, que é o fator citado como número 2 aqui, é muito maior. Porque quanto mais nós estamos organizados, regulados, tanto mais alta é a nossa forma de emitir uma frequência de oração. Um ser humano que está todo desregulado, acreditando na escassez do mundo, escassez de dinheiro, escassez de amor, ele quando vai orar para pedir dinheiro, ele vai pedir na miséria. A oração dele é pautada no medo, Ellen, no terror. Não deixe faltar. Não me deixe ficar pobre. Pelo amor de Deus. Né? Não me deixe ficar doente. Eu vi num filme uma vez uma criancinha rezando desesperada, né? Coitadinha, era a história de dor dela. Que minha mãe não morra, que meu pai não morra, que não... Então essa prece vem das entranhas, do coraçãozinho dela, mas um coraçãozinho ferido, preso machucado e cristalizado no passado. E aí, se esse indivíduo se descristaliza por meio da ação, da intervenção de um especialista, em várias áreas, ele, quando vai fazer essa prece, a frequência dele já não é mais o medo. É a abundância, é a certeza de que o melhor, o Criador está preparando o melhor para ele, porque ele é um filho legítimo do Senhor. E ele, como filho legítimo, tem o direito a tudo de bom. Um foco total no positivo, Exato. né? Então, renegociação kármica envolve isso tudo. E aí está me vindo à mente agora um quarto fator. Veja que os fatores podem ser infinitos. Os fatores que corroboram pela renegociação kármica. Me vem um quarto fator em mente agora, que é o fator que nós lá no Templo São Miguel utilizamos, nos valemos como sendo, digamos, uma forma de nos ajudar, que é justamente quando o indivíduo, ele mergulha dentro de trabalhos espirituais profundos, pedindo que os aliados dele e os aliados da luz possam pleitear pela renegociação dele. Afinal, os seres espirituais que nos amam, que torcem pelo progresso da sua família, pelo seu progresso individual, pelo progresso da humanidade, pelo progresso da sua congregação, eles sempre vão adorar quando você pedir, me ajuda. Eu preciso pleitear junto às instâncias kármicas que esse meu karma seja revogado. Eu quero aprender. Reza comigo. Então é válido pedir essa ajuda, né? Sim. E quantas vezes, Ellen, em vários trabalhos mediúnicos, eu via determinadas pessoas com muita fé, pedindo, mentalmente, eu via pedindo, eu não sei rezar sozinho. Reza comigo. Eu via mentalmente e eu via os seres espirituais se aproximando dela, se ajoelhando ao lado dela, freiras, freis, caboclos, pretos velhos, outros guias, hindus, desse universo gigantesco e múltiplo que são as dimensões espirituais, se ajoelhando, formando um círculo ao redor daquela mulher e orando com ela para ajudar, vamos usar uma expressão, a empurrar as preces para o céu. Então, nos trabalhos espirituais que nós realizamos, por meio de oratórias educativas, cantando músicas de domínio público de qualquer religião, sejam músicas católicas, músicas evangélicas, músicas espíritas, não importa. Músicas que recrutem do nosso coração uma força e todo mundo fazendo aquilo junto, eu grito de felicidade na hora. Agora é a hora que a gente vai furar o céu. Eleva a frequência. Eleva e fura o céu. E aí abre fenda vibratória e aí as bênçãos começam a jorrar.
notoriamente sentida por todos os que estão ali, emocionados, arrepiados, com algumas dores resolvendo, enfim, e com outros benefícios que vêm depois. E aí eu queria voltar para o que eu fiquei devendo para Kelly. A Kelly, quando nós estávamos falando, por que as forças contrárias, as trevas, elas querem a miséria da humanidade? E ela complementou dizendo, por ignorância. E é por isso que elas se chamam a contra-inteligência. Porque ignoram. Elas ignoram o que fazem, em termos profundos. Não que elas não... Elas arquitetam o mal de forma inteligente. Mas elas ignoram o que elas estão fazendo em termos profundos. Por isso que eu nem falei ignorância num sentido pejorativo, né? Não. Porque são ignorantes. De maneira alguma. Não. Tipo, elas realmente não entendem que não é por aí, né? Que não é por aí. Esse não é o melhor caminho. Que não é por aí. Essa não é a solução. Que existem outras formas, né? Isso. E elas se sentirem melhor também, né? E em trabalhos espirituais, inclusive os que vocês participam, né? Lá no templo, quando você percebe aquele ser em ignorância, querendo o mal de alguém, você percebe a virada, o momento em que ele se curva, ele se rende, ele entende. E vai. E ele vai. E a partir dali, ele escolhe um novo caminho. Porque ele enxerga, na verdade, é uma cegueira, né? Ele não estava enxergando aquilo. E aí ele passa a entender, tá. Não precisa ser dessa forma, né? Sugando a energia do outro, querendo que o outro fique mal aqui comigo também. Sim. Né? Que tem outra forma dele se conectar com essa luz. Não precisa sugando a energia. E não precisa estar morto para fazer isso, né? No mundo dos vivos é o que mais tem. Exatamente. Os nossos comportamentos em vida, nós levamos para o mundo espiritual. Então, ninguém morre e vira querubim, gente. A gente vai ser igualzinho que a gente é. Exatamente. Igualzinho que a gente é, né? Com os mesmos vícios, hábitos, jeitos, pensamentos, formas de pensar. Padrões de pensamentos. Por isso que eu tenho pensado muito. Já até comentei aqui nas lives que a gente faz no Tools for Life. Porque eu tenho me policiado nesse sentido. Qual a maior parte, né? Na maior parte do tempo, qual a vibração que eu estou? Linda. Né? Porque isso é o nosso campo eletromagnético. Linda. Que a gente leva. Depois de você sair desse corpo, você leva isso. E a sintonia que você está fazendo é com quem você vai encontrar, né? Linda. É isso mesmo. Agora, eu queria até falar disso, dos amparadores, né? Você falou que viu essa mulher pedindo essa ajuda. Eu sempre falo com os meus amparadores espirituais também, peço ajuda, peço muito para Jesus, para Deus, de uma forma geral. E legal você dizer que é válido isso. E uma vez eu te vi falando sobre esse acordo que a gente fez com esses amparadores. Eu achei a coisa mais emocionante. Com o anjo da guarda, né? É que a gente... Você falou algo parecido com isso, que a gente faz um acordo e que essas pessoas elas vêm nos ajudar a cada segundo para, enquanto a gente estiver sintonizado com elas, né, para nos ajudar a fazer as melhores escolhas, que elas estão ali para cuidar da gente todo o tempo. Eu vi no seu podcast, Mulher Alto Astral. Mulher Alto Astral, linda. E eu achei lindo, eu pausei e voltei essa parte, assim. Aí eu queria que você explicasse como é que funciona essa coisa dos amparadores espirituais, que muita gente não sabe. Quando é feito um planejamento para nós voltarmos para a Terra, nós fazemos vários acordos com seres que não virão conosco, ficarão no plano espiritual, nos ajudando, e com seres que virão conosco. Quantas pessoas... A gente sempre fala que a gente combinou. Inclusive pessoas que nós amamos em comum. Dá pra sentir, dá né? pra sentir. Dá pra quando sentir, você olha... reconhecimento, né? Não tem explicações. Como, né, o nosso amigo que nos aproximou, você olha pra ele e você já vê. Dr. Ramon ou Flávio? O Flávio. Você olha pra ele, você já vê que dele sai aquela vontade genuína de ajudar. Com certeza. Então ali, junto com o amor espontâneo que sai dele, sai também, se cumpre também os acordos que nós fizemos como família espiritual para, aqui chegando, ajudarmos uns aos outros. Porque a caminhada não é fácil. Com certeza. Falar sobre isso aqui, a gente traz com bastante esclarecimento. Eu tenho certeza que eu estou sendo muito clara na minha narrativa, mas não é uma coisa fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, não precisaríamos falar sobre, já estava resolvido. E é muita responsabilidade também, né? Muita responsabilidade. Então, da mesma forma, quando nós fazemos esses acordos, os amigos do plano espiritual se felicitam profundamente de poder nos ajudar, de colaborar pelo nosso progresso, como se fôssemos e somos pertencentes a uma família espiritual maravilhosa, de vivos e desencarnados. E cada vez que nós nos ajudamos, eles a nós e nós uns aos outros,
nós estamos reforçando o que nós chamamos de vínculos fluídicos. Por meio do vínculo energético, é um cordão vibratório dourado que se forma aqui, que está aqui entre nós três, entre a nossa produção. Uma corrente de ondas, de recursos fluídicos, flui por esse cordão, gerando benefícios aqui. As pessoas que assistem a esta entrevista, elas estão acessando registros audiovisuais que são frequências aglutinadas nessa gravação, que vão tocar corações e formar com essa audiência os cordões fluídicos, por meio dos quais a vibração maravilhosa que está aqui vai chegar a todos eles. E dá pra sentir mesmo. E dá pra sentir. A gente sente quando Sim, tá assistindo. quando tá né? assistindo, a gente sente. Sim. Ver uma pessoa que você admira sendo entrevistada, aquilo te toca o coração, te abre o peito. Então, frequências são realidades transitáveis e armazenáveis em vídeos. E ao serem reassistidas, são retransmitidas. É como ouvir uma música clássica. Chopin fez uma linda sinfonia há quantos anos atrás? E nos toca até hoje. E nos toca até hoje. A frequência está aglutinada ali, inspirada nas esferas, onde eles se conectavam. Mas esse acordo com os amparadores, eles estão ali o tempo todo, quer a gente queira ou não? Ou a gente precisa acessar e precisa estar em sintonia, numa boa frequência vibratória, para que eles possam nos ajudar, de fato? Eles estão sempre com um olhar atento, atencioso e cuidadoso sobre nós. A questão é, se nós temos atitudes, como nós já falamos aqui, apontando para coisas saudáveis, pensamentos, ações, tudo, cuidar de si, eles conseguem agir porque nós estamos facilitando a proximidade frequencial. Se nós estamos caminhando na direção contrária, escolhendo coisas que nos afundam, nos levam derrotas, vícios, dependências, eles não conseguem por afastamento frequencial. E também porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? E respeitam. Se tem uma coisa que a espiritualidade tem, é amor e respeito. Sim. Porque o que acontece? O Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, o austríaco, que a gente usa nos nossos atendimentos para interpretar a realidade das pessoas, ele dizia assim, nós só nos fazemos livres quando nós escolhemos, entre o bem e o mal, escolhemos por nós mesmos. Se vem um ser e fala, escolhe ali... Não foi você. Não foi você que escolheu. Aí não você tem foi, mérito. às vezes, por um auxílio necessário, compelido a fazer algo para que aquela sua escolha, que seria errada, não causasse um estrago muito maior. Então, eles nos sugerem, os bons sugestionamentos espirituais, que vêm por meio da misericórdia, eles vêm amenizar as nossas escolhas erradas. Tudo bem. Nos protegem, nos livram de várias furadas, nos dão livramentos profundos. Graças a Deus. São perceptíveis também, né? A gente fala, meu Deus, esse foi livramento com certeza. Se fosse no impulso do meu apego emocional, eu tinha voltado para aquele homem que só me fez mal, para aquele relacionamento tóxico. E tinha feito com ele um filho que naquele momento não seria bom para minha vida. Porque a criança ia ser abandonada, rejeitada, muitos outros problemas. Mas naquele momento o mentor deu um jeito de... Vem por aqui, distraiu sua cabeça por uma outra coisa. Sim, é uma intervenção. Por misericórdia. Nos salvou, mas não nos fez livres. Você só se faz livre quando você, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, você escolhe o certo porque você venceu o errado. Você venceu os seus apegos com o erro. Você venceu as suas má tendências. Aquilo já não é mais uma tentação do diabo para você. Roubar já não faz sentido. Falar mal já não faz sentido. Trair, mentir. A gente vai ter sugestão dos dois lados, sempre. Né? Da força superior e das forças negativas. Então, cabe a nós, no fim das contas, essa atitude de decidir por um lado. Isso. Por Aí isso quando a gente tem que estar E quando essa escolha atento, é feita, né? você vencendo todo aquele negativo que te puxaria para aquilo, até uma hora que você diga, eu não quero mais isso. Aí você se fez livre. Esse é o conceito Quando do... você se sente imune, né? Você se sente imune. Fala, agora eu já não caio mais ali. Não caio mais nesse buraco. Eu me sinto já forte. Exatamente. Já não caio mais entendi, ali. já aprendi mesmo. Não é aquela coisa que você aprendeu, mas tá com medo, né? Exatamente. Você tá Você com sabe medo que das tá suas suscetível. escolhas reincidirem no erro, né? Exatamente. Na verdade, o medo vem daí. Exatamente. Que incrível. Eu queria falar um pouquinho mais de apometria, né? Como é que é? Eu tenho até essa curiosidade, porque eu realmente não conheço. também tenho mas curiosidade muitos sobre centros, apometria. né?
Eu não sei espiritualistas. exatamente o que é. Eu sei que tem a então. ver com energia, Eu mas sei que eu é um não sei. tratamento que sempre tem em vários centros espiritualistas, né? No Padre Pio, lá no próprio Templo E a São gente tem Miguel, uma né? E amiga a gente, que- eu ainda não tive essa A experiência. Lud, né? Ela já me contou um pouco sobre a apometria, algumas mas eu não pessoas, tenho muito... vários já fizeram, eu não conheço, nunca fiz, então queria até A saber. apometria é o tratamento das nossas personalidades paralelas criadas nessa vida, mediante a traumas ou situações impactantes, ou em nossas personalidades paralelas criadas em vidas passadas, mediante a situações impactantes e traumas da mesma forma. Quando elas são personalidades de vidas passadas, nós chamamos de múltiplas personalidades. Quando elas são personalidades desta vida, são chamadas de subpersonalidades. Quando você exerce a apometria clínica, que é uma ferramenta exercível, que pode ser exercida em consultório, pode ser cobrada, inclusive, você está tratando esses fragmentos traumáticos presos nessas personalidades. Como é que se trata? De 2 ou mais formas. A forma mais, digamos, impactante para o cliente é quando você canaliza aquele fragmento seu do passado e dá voz a ele. E aí você começa, por exemplo, se é um trauma ligado aos seus 5 aninhos de idade, você vem canalizando com uma voz regredida, contando aquela experiência que não foi boa, chorando, sentindo aquela dor, aquela sensação de que o abandono que o papai foi embora de casa. E na hora que você canaliza, você já vai aplicando ferramentas energéticas diversas para ajudar a organizar e a regular aquela personalidade de 5 aninhos. E uma vez que ela esteja toda organizada, você devolve aquela personalidade agora organizada para o aglomerado psíquico do paciente. Ah, é tipo Ride the Dragon, da Teal Swan, que eu vi uma vez ela fazendo uma... Intervenção? Não, ela é uma Healer. healer, uma curadora, curandeira. Terapeuta. É difícil de explicar, mística. porque ela é super médium e tal. Teal Swan, eu assisti muitos vídeos dela, uma YouTube, época aí, aqui no YouTube, e uma vez eu vi ela tratando uma pessoa em público, assim, ela faz uns eventos, né, e ela chama uma pessoa no palco, eventualmente. E aí ela levou a pessoa num porão interno, Sim, e aí numa criança ferida interna, sim. e quando chegou lá, ela fez todo um processo para chegar ali, já me arrepiei. Quando chegou lá, e ela chegou no ápice da dor e da ferida dela, quando ela encontrou esse dragão, ela falou, ride the dragon. Tipo, monta no dragão e vai. Eu tô aqui com você. E aí foi mais no fundo, e a pessoa chorava, Nossa, foi, assim, muito emocionante. E aí, depois, ela curou essa criança ferida. E assim, falou, se dá o que você não recebeu. Fala pra você mesma. Olha, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Sim. Não lembro qual era o assunto, mas mamãe fez isso, por aquilo, sabe? Sim. Deu as explicações, Sim, organizou. E Sim. depois ela falou, agora vamos subir, gente, emocionante. Fortaleceu Aí essa subiu, criança, nesse né? método, e a pessoa voltou. Nesse método que você citou, o próprio cliente vivia os expurgos emocionais. Exato. No método da apometria, o cliente ele não Tem sofre. uma interpretação igual na constelação? Exatamente, é como numa constelação. Entendi. Todo Você representa eu represento aquilo, aquela né? Menos dor doído, e dou hein? é menos doído. Menos É. doído, né? Que é... Não existe certo nem caramba. errado, cada ferramenta tem seu mérito, sua excelência de ação. Mas quando a gente faz apometria, a gente é meio que poupa o cliente de sentir aquela dor novamente. E aí aquelas emoções passam por nós. É claro que invariavelmente, né, Kelly, ele vai se emocionar, vai cair uma lágrima. Com certeza. Ele vai se reconhecer, vai se enternecer, vai se como conectar como super. acontece na constelação. Como acontece. Mas aquela carga mais pesada, nós trazemos toda para nós, expurgamos, protegendo o cliente, damos o comando de organização. E ele, né, além de receber as organizações emocionais, ele, na hora que a nossa narrativa ela é muito elaborada, tanto minha quanto das apometras formadas por mim. Então, assim, imagina você poder ouvir as suas confissões por meio de uma outra pessoa que nunca te viu na vida, falando com o jeito que você fala, com as interjeições, os trejeitos.
as crenças. Aquilo simplesmente brota? Aquilo vem, porque, Aquilo vem obviamente, uma mediunidade pelo muito trabalho treinada, né? A gente treina. trabalhado. Existe um treinamento para um médium chegar no ponto de canalizar com essa precisão. Pois Exatamente. Existe É um uma treinamento. Primeiro ele canalização. sente, não sabe explicar. É. Depois ele fala uma palavra ou outra. Depois as frases ficam mais elaboradas. Depois ele conjuga frases elaboradas, formas de pensar com sentir. E aí ele vira uma máquina maravilhosa. Todas as minhas apômetras são o meu orgulho. Que é legal. parecido São o com meu o orgulho. treinamento que você faz, né? Nos representantes, quando você faz as suas constelações, né? Isso, então, Porque aí... existem os representantes, mas assim, normalmente são espontâneos. Isso. E eu achei interessante que você faz um treinamento para esses representantes. Né? Isso, muito bom, Kelly. Não Você só tele- joga eles É. ali, né? Então, a gente tem uma admiração muito grande pelo Bert Hellinger e pelo formato que ele trouxe as constelações para o planeta, que pressupõe que qualquer pessoa entre, sim, qualquer pessoa sente sim, Sente mesmo. e ela vai ser É. útil naquele processo. Eu que não entendia como isso acontecia, então, portanto, nem acreditava, porque você Lógico. só acredita quando você entende, Entende. aquilo faz sentido. É. E eu senti coisas, assim, na primeira vez que eu participei, que realmente é difícil de explicar, gente. É muito louco. E, É muito e louco. as pessoas Mas foi sentem... um plus que você deu e um É. cuidado maior também com essa Com acuidade certeza. ali de sensibilidade. Porque realmente tem gente muito sensível, mas tem gente que não tem essa sensibilidade, né? E às É. vezes pode fazer toda uma diferença É. para quem está assistindo, né? A gente mesmo ficou com vontade de participar da sua constelação, Ah, já vão. justamente É, a por gente já ter vai, vamos com lá. certeza, a gente Vamos vai. marcar, para É. as vocês pessoas irem. treinadas. Deve ser Vamos um marcar. passo a mais, né? Um Vamos Deve marcar. upgrade ficar que você conseguiu dar, né? Numa Então, técnica que já é incrível. O exato. upgrade é exatamente esse. O que acontece? Eu percebia por que essa ideia surgiu, de conciliar a educação mediúnica por meio da apometria aos meus representantes da constelação. Então, eu tenho hoje uma equipe fixa de representantes, todos capacitados e educados mediunicamente por mim. Todos são apômetras de excelência. Então, todos têm a capacidade avançada de canalizar frases elaboradas, sentimentos, movimentos de corpo, quase como um psicodrama, Uhum. com narrativas precisas que fazem parte da família do paciente, do cliente. Por que é que eu quis fazer dessa forma e eu não aceito pessoas desconhecidas participando das constelações? Porque eu fui entendendo uma demanda do mercado. Eu chegava para alguns clientes, Cléia, ele fazia assim, olha, eu vejo uma questão sistêmica, o que você acha de a gente constelar? Aí a queixa da pessoa era assim, de várias. Fernanda, eu não me sinto segura. Eu não tenho nenhuma garantia de que aquela pessoa que está no campo não vai contar da minha vida para ninguém. Não tem mesmo? Eu tinha essa resistência também. Ah, Pois querida, é. isso o Berto não pode garantir, porque você não tem mesmo. É verdade. Onde quer que o senhor esteja. É. Fernanda, eu não tenho muita certeza se aquela pessoa que está canalizando ali, se ela está devidamente equilibrada ou se ela está misturando os processos dela com os meus. E meio Verdade. que, né? É, total. Não são três perguntas. Eu já tive essas dúvidas. Não são perguntas coerentes? É, Totalmente. não, E totalmente. muitos clientes fazem essa pergunta. E aí veio a lâmpada mágica na minha cabeça e fez plim. Eu falei, gente, se eu já dou educação mediúnica, se eu já formo apômetras para fazer apometria, por que eu não posso pegar esses mesmos médiuns de alta senso-percepção avançada e formar um time É, de representantes fixos é. que vão ter comigo, primeiro de tudo, comprometimento profissional É. para assegurar ao cliente sigilo ético e confidencialidade, Sim, o que nos permite constelar pessoas públicas e ali ficar. É. Morre tudo ali, ninguém sabe mais nada. exatamente. Segundo, eu capacitar, eu ter uma equipe fixa que são pessoas normais, pessoas que têm seus problemas, uma pessoa normal, suas dificuldades, mas elas estão minimamente organizadas emocionalmente para não trazerem suas questões emocionais para o campo. Conscientes, Conscientes, né? maduras. Isso, responsáveis. Responsáveis. Tanto que no meu critério de seleção, eu dou preferência. Não que todos tenham que ter filhos. Uma parte do time não tem. São mulheres que não tiveram filhos. Mas elas têm que ter muita mais responsabilidade do que alguém que já foi mãe. Ah, sim. Se você pega uma mulher que é mãe, ela tem um senso de responsabilidade humana muito grande. É natural. É. Porque você tem filhos, entende? E você cuida das crianças feridas de outras pessoas. Já e naturalmente se acostumou. já é. Agora, as mais jovens que não têm filhos, eu exijo responsabilidade muito maior. Muito maior. Porque a própria maternidade nos dá um senso que a que não tem filho, mas mesmo assim, se elas estão lá no time, é que elas têm alto senso de responsabilidade. Tanto quanto as que têm. E disciplina, né? Disciplina. Ah, sim. Toda mãe tem disciplina.
E a disciplina, então, jovens com disciplina. Não, eu digo, ter a disciplina, porque eu também vi você falando sobre a disciplina, o quanto que isso é importante na vida de um ser. Muito. Né? Disciplina de não muda. De ser a mesma pessoa, vamos lá, uma jovem, que vai viver uma vida jovem, né? Uma mulher de 30 anos, jovem, tá vivendo uma vida jovem, 20 e poucos anos. A médium mais nova que a gente tem é a Julinha, ela tem 23 anos, se não estiver errada, salvo engano. Ela tem que ter, todos têm que ter uma palavra de ordem que se chama coerência. Coerência gera disciplina. Você não pode ser uma pessoa dentro dos trabalhos e fora dos trabalhos você ser uma pessoa totalmente desgovernada. Uhum. Cheia de toda desregrada. Porque energia e vibração não tem como improvisar. Você não pode ficar toda desregrada 28 dias do mês e no 29º achar que vai dar 3, 4 comandos e falar 5, 6, 7, 8 e tá tudo organizado. Dá um mergulho no mar. Um mergulho no mar aqui, ó. Nossa, isso nossa Ellen estudar. Ellen, como esse assunto da polêmica. Quando as pessoas se recusam a fazer as correções necessárias. Uhum. Querem a luz, mas não querem abrir mão dos maus hábitos. Sim. Entende? Então... Achou que só um passe já deu um passe ali, ó, resolveu tudo. Muito bem. Então, se eu tiver uma equipe com comprometimento profissional comigo, elas podem assegurar sigilo ético e confidencialidade, permitindo que eu constele qualquer pessoa, inclusive pública. Se eu tiver uma equipe fixa, elas vão ter discernimento, coerência, disciplina. Então, elas vão ser canais, Ellenzinha, fidedignos. Quando ela canalizar e disser, estou sentindo uma dor num órgão tal, você pode ter certeza que ali, daquele caroço, daquele angu sai caroço. Uhum. Tem uma coisa ali, ela não está fantasiando. Elas são... não precisa ser ectoplasta, obviamente, mas tem uma capacidade... Elas somatizam essas sensações no corpo e tá tudo bem, ótimo, porque é um aferidor no corpo. Uhum. E voltamos à história do Seu Amor Me Basta. Ah, sim. Elas se amam entre elas. Nós nos amamos. É um grupo fraterno, né? É um grupo de amigos. em que o amor gera o recurso fluídico que gera o que a gente chama de barreira fluídica de proteção e de blindagem estrutural para assegurar um campo energeticamente controlado para o cliente. Uhum. Maravilhoso. E aí voltamos a... Então, só hoje, por isso que eu falei, só hoje, no início da nossa conversa, só hoje eu entendo o que é aquela frase, seu amor me basta. Uhum. Com certeza. Então, assim, se um elemento do grupo tiver entreveres incontroláveis com outra pessoa, ela não pode mais ficar no grupo. Eu sinto muito, mas vai sair. Ou entra pra somar com o melhor, porque a gente quer o progresso do todo. E uma pessoa que não esteja na mesma faixa de frequência, querendo o entendimento, aceitando as diferenças, num convívio fraterno, ela pode ser o elo fraco da corrente, aonde as forças contrárias pegam. Uma brecha. Então, o nosso nível de blindagem estrutural... Olha, vou te falar, Kelly, se tem uma coisa que... A gente aprende muita coisa nessa vida, mas se tem um aprendizado que eu desenvolvi com excelência, chama-se blindagem estrutural energética. Conta mais sobre isso pra gente, por favor, e dê-nos dicas, porque todos queremos dicas para blindagem blindagem estrutural para sua família, blindagem estrutural para o seu para sua família, blindagem estrutural para o seu trabalho, para sua saúde, para pessoas que às vezes você mesmo. tem que conviver, porque a gente falou muito aqui de evitar frequências, né, ter determinados hábitos, mas e quem trabalha com chefe que suga Sim, energia, um ambiente ou uma pesado. pessoa, um familiar que você tem que conviver, mas assim, tem uma... A gente sempre recebe essas perguntas, né, no nosso grupo de estudos. Sim, para uma blindagem estrutural, você tem que ter, hora da revisão, coerência. Você não pode ser uma num lugar e outra no outro. Firmeza, né? De caráter, coerência, e hábitos. de firmeza, exatamente. Segundo, você tem que ter disciplina. Nos bons hábitos, nos bons pensamentos, hábitos de pensar, hábitos de sentir, fazer coisas de bom que levem bons hábitos. Porque a disciplina vai fazer com que seja automática essa correção. Né? Veio o pensamento negativo, você já reconhece e já tenta transformar aquilo. Já fala, não vou dar força pra isso. Vamos lá. Isso. O hábito só se cria com a disciplina, né? Porque se for de vez em quando, não é um hábito. Então, para ter um hábito, você teve que ter a disciplina primeiro, né? Se você tem a disciplina implementada, não vai ter que ficar tão alerta Exatamente. nos desvios quanto alguém que não tem. Exato. Que tá todo errado e, não, agora eu tenho que pensar uma coisa legal. Não. Terceiro elemento, firmeza. Aí a palavra firmeza ganha um destaque em relação à coerência. Porque coerência tem mais a ver com congruência. De atitude, pensamento, não é escolha. Firmeza é isso aqui, ó.
É isso É aqui, o ó. Be Strong, né? Que, ó, É o a gente Be tá com esse Strong. lema do Be Exatamente. Strong. É isso, gêmeas. É be strong. Be strong. Firmar. Be strong no que você quer pra sua vida. É be strong para o que você, aonde você quer chegar. Como é que consegue Nas isso aí, suas- Fê? Aí você tem que entender o seguinte: estamos dentro de uma proposta encarnatória, aprendendo continuamente, descartando o que não serve e ficando com o que é bom. Paulo de Tarso, tomai de tudo um pouco e ficai com o que é bom. É o rim, né? O trabalho do rim. Isso. Filtragem. Filtragem. Exato, meu amor. Exato, meu amor. E aí, quando você percebe que você, nessa seleção do que presta e o que não serve, né? Não é que não preste, é que não serve, né? Uhum. Tem o que serve e o que não serve. Aquilo que serve, você vai trazer aquilo como algo sólido e vai internalizando aqueles valores, seja de compaixão, seja de determinação, seja de persistência, seja de dedicação. Tudo que você quer que seja bem feito tem que ter dedicação, gente. Uhum. E você vai firmar aquilo como sendo o jeito firme de fazer, como uma rocha, trazendo metaforicamente a dessa estrutura da rocha dentro de você. O que é errado é errado e o que é o certo é o certo. Lembrando que todos nós temos questões e problemas, mas se você age com firmeza, a possibilidade da sua fé transpor montanhas é muito maior. E de não ficar suscetível. Não ficar suscetível ao entorno. Uhum. Porque uma mente vulnerável, flácida, volúvel, ela é uma mente que deixa sempre a porta entreaberta para o mau sugestionamento. Então, se você ainda não sabe se aquele é o melhor caminho, aquilo que foi sugestionado, diga, um momento, por favor. Vou estudar, vou conhecer, vou me forrar e assegurar que esse caminho é seguro. Especialmente no que tange o caminho espiritual. Porque hoje nós estamos vivendo um mercado gigantesco de caminhos espirituais, muitas vezes não seguros. E a forma mais segura de você saber se o caminho é seguro é aferindo os frutos. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Então, não se deixe levar por narrativas muito sedutoras. Não se deixe levar por pessoas, às vezes, muito persuasivas e que te convencem de coisas incríveis sem antes aferir o fruto. Trago amor em 3 dias. Traga o amor em 3 dias, ou então vem aqui e ganhe um lugar, um destaque, soluções mirabolantes. Uhum. Lembre-se que os grandes manipuladores, eles conseguem acessar as nossas vulnerabilidades, o que nós desejamos. Sabem o nosso calcanhar de Aquiles, Eles a nossa sabem. Fragilidade. Exato. Eles sabem. Onde a gente vai cair. Né? O conteúdo que está sendo passado ali por trás daquela mensagem, por trás daquela proposta. O resultado, né? Ver os frutos. Se você focar no fruto, aquela narrativa outrora muito sedutora, você já vai começar a questionar. Uhum. E o fruto tem a ver com o bem que ela deixa. E não é fruto imediato, não é preste atenção. Fruto não é o bem-estar imediato que, às vezes, um grande manipulador te proporciona. Verdade. Porque ele pode manipular um campo numa determinada experiência, numa determinada vivência e você se sentir muito bem. Esse não é o fruto definitivo. Fruto é o que vai ser colhido a médio e longo prazo. Exato. O que ele está fazendo naquela vivência é a semeadura. Só que a semeadura é livre. E a colheita é obrigatória. Boa, Fê. Isso. A gente aprendeu na Cabala que, mais ou menos assim, né? Que as coisas que são instantâneas, a alegria instantânea, o prazer instantâneo, é do oponente. Essas coisas são do oponente. Arrasou. E as coisas que te trazem uma felicidade a longo prazo, uma alegria a longo prazo, Uma são as longevidade coisas da duradouras, luz. né? Ele falava. Exatamente. Uma felicidade duradoura. Exato. Já é um sinal de algo realmente De algo da luz. sólido. E uma né? coisa rápida, muito assim, você só tem prazer naquele instante. Uma batata frita. Comi, Sim. delícia. Depois, azia, mal-estar, gordurinha, não sei o quê. Exato. Então, é um prazer momentâneo. E outro, Uma escolha um exemplo não certa. que todo mundo já experimentou, os relacionamentos, né, gente? Verdade. Ou quem nunca. Né, Brasil? Ou até quem uma nunca. traição, né? Uma traição. É bom ali naquele momento que você tinha certeza que tinha que dar aquele beijo. E depois. Mas depois, Aquele e as beijo que durou consequências, né? Exato. E depois, E às vezes até no próprio ato do beijo, você já viu que estava fazendo besteira, né? Exato. Era exato. só uma fantasia. Então, quando você vai
passeando por todos esses lugares, experiências, procura ficar com o seu alerta nos frutos, para que você não se deixe levar por falsos profetas. E por pessoas que fazem promessas de espiritualidades, de uma espiritualidade arrebatadora que vai transformar você sem que exija de você um esforço ou uma renúncia. Olha aqui. Se disser que você não vai ter que fazer nada. Esse é um bom medidor. Vai embora. E aí some. Você vai continuar no lugar de vítima, precisando de alguma ajuda externa, projetando a salvação fora de você. Exato. Né? E não vai se fortalecer. Então, na verdade, um caminho espiritual que é válido, ele vai te dar as ferramentas para você se trabalhar e se estruturar para chegar lá, né? Para ser merecedor, construir essa luz, expandir a sua consciência. Ou seja, você vai ter que visão. Fazer alguma coisa, né? Você vai ter que se trabalhar. Esse outro vai te dar um guia ali, uma referência, vai te dar um caminho, né? E aí você vai trabalhar. Não é ele que vai te salvar. Exatamente. E aí o caminho do instruí-vos, né? Amai-vos e instruí-vos. Uma mente instruída tem mais possibilidade de estar blindada, boa. Porque ela sabe, ela conhece. Verdade. Do que uma outra que foi pega pela ignorância. Na ignorância, quantas escolhas erradas nós já fizemos na nossa vida inteira, porque não sabíamos. Por cegueira. E numa vida mais madura, você já vê, puxa vida, se eu soubesse naquele tempo que eu sei hoje, não tinha cometido tantos erros. Exatamente. Com certeza. Amai-vos e instruí-vos. Dá a volta, volta pro conceito original. Da Cabala, do Velho Testamento, do Novo Testamento, do Evangelho e das doutrinas de diversas linhas maravilhosas. Pegando esse gancho das doutrinas de diversas linhas maravilhosas, Fê, eu queria que você, que é uma pessoa que trabalha com isso, explicasse pra gente de forma não aprofundada, óbvio, até porque a gente está chegando no finalzinho, mas queria que você desse uma pincelada nessas diversas vertentes espirituais que existem, porque eu mesma, que inclusive sou familiarizada com algumas delas, tenho dúvidas e não entendo muito bem quais são as distinções entre uma e outra. Então, eu queria que você falasse dessas vertentes espirituais que existem. O que é o quê? Umbanda, kardecismo, espiritismo, candomblé. É que eu queria falar uma coisa que é polêmica, mas o que é macumba, por exemplo? Entendeu? Porque a gente fala... eu lembro quando eu era pequena, e o espiritismo hoje em dia está muito em voga, né? As pessoas estão muito mais abertas para conhecer e com muito menos medo. Mas eu lembro que quando eu era pequena, no meu universo, eu tinha um pouco de medo, eu tinha um pouco de receio, eu tinha um pouco de preconceito. E naquela época, nos anos 90, eu sei que não se deve falar assim mais hoje, mas naquela época a gente pensava, coisa de macumba, e isso dava medo. Sim. E eu queria que a gente desmistificasse isso, entendesse. Sim. O que são essas vertentes? Quais são essas linhas? Vamos fazer de uma forma bem superficial, né? Isso. Breve, para deixar um gostinho de quero mais para outros convidados virem arrasarem. E para você voltar. Para eu voltar também. Então, acho que quando se fala de mediunidade, vamos pro que trata de mediunidade, né? Que catolicismo todo mundo sabe, evangélico todo mundo sabe, mas vamos às linhas que consideram a mediunidade como uma ferramenta de progresso, de exercício ali, né? Então, a gente tem o espiritismo, que é esse nome, é claro que espiritismo é um só. Veja bem, esse assunto dá uma polêmica danada. Espiritismo é um só. Seja a Umbanda, seja o Candomblé, seja Kardec. Acontece que nós precisamos reconhecer que ficou chancelado ou considerado que quando se fala em espiritismo, as pessoas interpretam como sendo o kardecismo. Tá certo? É o mais famoso, talvez? Porque era o Evangelho segundo o Espiritismo. É a capa de um dos livros do Pentateuco de Kardec. Por conta desse título. Verdade. As pessoas, naturalmente, se esquecem que espiritismo é tudo, mas associam diretamente ao kardecismo. Claro? Então, tá. No espiritismo de Kardec, vamos falar assim, entendendo, já fiz o preâmbulo inicial para não dar polêmica. No espiritismo, esse que nós entendemos que é o kardecista, a manifestação mediúnica se faz de uma forma, eu diria assim, mais silenciosa. As incorporações mediúnicas, todos os princípios da mediunidade obedecem às mesmas leis. A forma de incorporar, né? A gente sabe que
Se você não sabe, sabe agora. O espírito não entra dentro do nosso corpo. Numa incorporação, ele fica atrás. Ah, eu não sabia. Ó. Então, numa incorporação, seja ela em qualquer linha, os princípios mediúnicos são os mesmos. O espírito não entra no nosso corpo e o nosso espírito sai. Ele fica atrás. Vamos usar minha mão aqui. A gente, o espírito. E aí, ele vai se conectando. Os chakras do corpo fluídico do espírito vai se conectando à porção dorsal dos nossos chakras. Uhum. Então, primeiro, claro que isso tudo acontece em nanosegundos. Mas, primeiro, vamos lá. Se nós pudéssemos trazer numa linguagem didática. Se aproximou a entidade, tá ali atrás de mim. Primeiro, ela conecta na parte dorsal do meu chakra, dos meus chakras ligados ao mental, que pode ser um dos dois que estão aqui. E aí ele conecta e eu já sinto mentalmente que tem alguém aqui. Uhum. Que alguma coisa mudou. Uma presença, eu sinto. Um pensar diferente. Vamos considerar que é um espírito de boa qualidade, um pensar que talvez eu não teria. Algo nobre, algo elevado, edificante. E aí, em nanosegundos, conecta-se ao meu chakra nucal, a porção dorsal do nucal, da nuca. Porque é o chakra da laringe, que se abre na parte frontal, na parte dorsal é o nucal. E aí conecta ali, aí a presença se faz mais clara. E aí eu sinto, se eu como médium percebo que a entidade está se aproximando num ambiente energeticamente controlado, seguro, sem o risco de eu estar me expondo a um espírito que não é de boa qualidade, num ambiente que pode me assegurar, inclusive, a minha proteção caso eu esteja em desarmonia, aí eu vou fazer um seguinte aceite mental, que se chama dar passividade. Quando você dá passividade, você se torna passivo para deixar que a conexão se faça por completo. E aí, possivelmente, em nanosegundos, ele projeta no seu chakra humeral, que é naquele ponto entre as escápulas, na coluna, entre as escápulas, ele acopla ali. Na acoplagem humeral, ele consegue fazer você ter movimento. Às vezes, quando acopla no humeral, você sente aquele tremor rápido. Como um shifting, porque muda a frequência, uma mudança de frequência. Já vi isso acontecer. Isso é uma energia que corre pelo seu corpo. É um shifting, é uma mudança de... Passou. E aí, talvez, você já deu passividade e ele começa a guiar suas mãos para um determinado movimento que ele quer fazer usando o seu corpo. E, obviamente, em nanosegundos acontece o que nós chamamos de envolvimento áurico, que é quando a aura toda do mentor envolve a sua. Uau! Então, a primeira faz tchan, a segunda faz tchon. Esse é o tchananã. E a terceira faz tchan, 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 tchan. Porque aí faz o envolvimento áurico completo. Só que, veja, eu fiz uma descrição lenta e didática, mas tudo isso acontece em nanosegundos. Muito interessante. Isso vale para todas as formas de incorporação, seja no espiritismo no formato Kardec, que é mais silencioso, que os movimentos são mais comedidos, que passam as mãos nas regiões onde o passista precisa irradiar aquela energia, ou aquele médium precisa proporcionar aquela cura, ou fazer um determinado movimento. E na psicofonia, quando ele dá voz, aí existem outros esclarecimentos mais profundos sobre psicofonia, você deixar falar, né, dar voz, deixar falar sem ser com a sua intenção de interferir no espírito comunicante. Enquanto que quando a gente vai para a mediunidade na Umbanda e no Candomblé, as incorporações, elas envolvem manifestações com movimentos mais amplos. Porque as falanges espirituais que estão trabalhando na Umbanda, no Candomblé, são falanges, por exemplo, de caboclos, que têm movimentos de índios, danças de indígenas, movimentos que reproduzem. Eu entendo que esse movimento é uma prece. Flechar, não para matar ninguém, mas para soltar uma energia que se pulveriza no ambiente. Ele pode estar flechando uma flecha energética que se multiplica como aqueles fogos na praia de Copacabana, que se pulverizam em todo o ambiente, levando bons recursos fluídicos para todos, ou ajudando a abrir caminhos celestiais.
E esses movimentos feitos por esses mentores são mais amplos. Os movimentos dos pretos velhos, que porque são, no plano astral, a aparência fluídica deles é curvadinha. Entendendo que, olha como esse assunto é sem fim, mas vamos lá. A última informação interessante. Um preto velho, um espírito de alta frequência, um ajudante espiritual, ele pode escolher a indumentária que ele quer vir. Ele pode se apresentar como um preto velho num centro de umbanda, mas ele pode se apresentar como um médico do espaço num centro espírita kardecista. Pode se apresentar como um frade para, por psicofonia, dar uma mensagem elevada. E na hora dessa mensagem, a linguagem que será utilizada é um mix do cabedal de experiências do mentor com o seu acervo mental de informações. Portanto, quanto mais nos instruímos, tanto melhor somos como médiuns, porque oferecemos um cabedal de informações maior para ele poder misturar o que ele sabe com o que a gente sabe e tornarmos a comunicação mais clara, mais rica, mais abrangente. Aumenta o repertório. Muito. Existem seres espirituais que, na linha de Umbanda comigo, trabalham de uma certa forma. E quando eu vou palestrar, ele fala com uma erudição, olha, admirável. Uhum. E, né, se a gente não sabe que é a mesma pessoa, e que a gente sabe que é o mesmo ser. Então, num determinado formato, ele está com outros trejeitos, outras formas de se apresentar. Todas essas são correntes do bem? Todas essas são. A Umbanda é luz, amor e caridade. São os princípios da Umbanda. Luz, amor e caridade. Todos esses seres que compõem o panteão de orixás, Yansan, Iemanjá, Oxum, Ogum, Xangô, todos esses seres não são consciências individualizadas, são emanações do Criador, ligados a uma determinada vertente de ação no planeta. Como que arquétipos? Irradiações. Imagina o Criador agindo sobre nós por meio das matas. Tem uma frequência, Oxóssi. O Criador nos trazendo, agindo em nós por meio das águas. Iemanjá, Oxum. Uhum. O Criador agindo em nós por meio da firmeza das rochas, dos rochedos. Xangô. Entendi. São fluxos, emanações, fluxos de força. Através da natureza. Através da natureza. E aí, obviamente, por conta do sincretismo religioso, desde a época da nossa colonização, dos escravos e tal, eles iam associando. Ah, então essa aqui, que eles chamam de Nossa Senhora da Conceição, que parece ter uma doçura, uma beleza, determinadas características, se assemelha muito ao Oxum. Então, eles deixavam as estátuas dos santos católicos em cima do altar, porque eles eram obrigados a se converterem ao catolicismo, mas debaixo da mesa eles deixavam as oferendas com os alimentos que liberam energias da natureza para entregar como uma forma de magia para aqueles orixás. Aquela magia, muitas vezes, para trazer o amor, a boa sorte, os bons fluidos. Porque a própria natureza exala, né? Assim como no processo de fitoterapia, assim como na própria homeopatia, todos os componentes da natureza, animais e vegetais, têm uma energia quintessenciada, que pode ser dinamizada para virar um fármaco homeopático, pode ser manipulada para virar um fitoterápico, mas pode ser uma oferenda, ela vai liberar a mesma energia quintessenciada. Interessante, é para isso que serve a oferenda. Para isso que serve a oferenda. Nunca Orixá não come, orixá é uma vertente. Uhum. Infelizmente, as pessoas, quando personificam o orixá, querendo reduzi-los a uma consciência como a nossa, o que é realmente um ledo engano, elas querem levar para o orixá os nossos hábitos. As nossas necessidades. O orixá não come nada. É aquela alquimia de todas aquelas frequências, aquelas energias quintessenciadas, liberadas pelos elementos da natureza, que vão gerar caminhos vibracionais de cura, de saúde, de bem-estar, de limpezas. É tipo quando a gente falou que o ectoplasma, né, era um material que a entidade precisa para atuar no mundo material. Então, essas energias, esses determinados alimentos, com determinadas cores, têm a frequência que possibilitam também a ação, né? Sim.
dessas entidades. Agora, quando ela perguntou, todas essas são correntes do bem, a diferença, né, que a gente fala para quando você estuda essas coisas, é que sim, só que tem os médiums, que às vezes são os pais de santo, mãe de santo, que são os organizadores ali, né, desses, às vezes não atuam realmente com a propósito original, que seria de só fazer o bem. É interessante, isso é maravilhoso isso que você falou, Kellinha, porque a religião, ela vem do religare. Religare é você se reconectar. Vocês já devem ter falado isso em algum podcast aqui desses, presumo. A gente falou até ontem, né? Entre nós. Presumo. Todas as religiões podem, por conta do erro e da falibilidade humana, fazerem mau uso. Exato. No catolicismo, você tem os padres pedófilos. E você pode rezar contra uma pessoa também, né? Exatamente. Usar a reza, a oração. Quantas pessoas vão na igreja e não praticam e não estão aquilo, desejando mas naquela estão lá, prece. Às vezes, né? Exatamente. Naquela prece Seja que ela qual se for ajoelha e faz aquele cinema lá do Exato. Eu adoro o sinal da cruz, mas aquela exibicionismo. E, na verdade, não está desejando coisas boas. Exatamente. Quantas pessoas, a gente vê as pessoas orando, a gente sente a vibração. Que não são coerentes. Ela está pleiteando vingança. Porque ela acha, naquele entendimento apoucado da divindade, reduzido, como se Deus estivesse a favor de mim e contra você, que ele precisa se vingar para fazer justiça. Isso existe em todas as religiões. Em todas. Só que eu acredito, Ellen, que a sua pergunta ela veio do seguinte: ao longo das eras, claro que nós viemos de um sistema judaico-cristão, fomos trabalhados massivamente para condenarmos as outras religiões. Isso já tem uma lavagem cerebral que tem a ver até com o nosso processo de colonização. Isso existe também. Mas eu acredito que a sua dúvida é muito pertinente, porque quando as máscaras religiosas, quando elas são exercidas, por exemplo, no catolicismo, elas vêm em formato meio uma máscara institucionalizada, assim. Olha, como eu sou aqui paroquiana dessa igreja há não sei quanto tempo, eu te digo, e aí faz uma determinada acusação ou uma condenação, fruto do ego dela, mas ela se auto-intitula a palavra de Deus e ela faz aquelas condutas erradas por conta do ego dela. Mas ainda assim está naquele formato institucionalizado, naquele moralismo engessado. Quando o mau uso de uma manifestação mediúnica, ela vem num médium que canaliza um guia maravilhoso de Umbanda, um caboclo maravilhoso, um Exu da caridade maravilhoso, um preto velho maravilhoso, um herê maravilhoso, e o médium interfere na comunicação, transmitindo algo que não era o que o espírito comunicante queria trazer, misturando as informações do mental dele com o do espírito comunicante, isso se chama um animismo negativo. É um animismo o nome disso. É a interferência do médium na comunicação do espírito comunicante. Quando isso acontece, como vem num formato de entidades que tem uma apresentação mais intensa, mais visceral, mais muito próximo do que nós somos, isso entra dentro das nossas gavetas e arquivos de memória daquilo que foi imposto como condenável por meio de anos de colonização. Exato. Condenando sabe condenando o quê, Kellinha? O sobrenatural. O que foi condenado é o exercício do sobrenatural. Exatamente. E aí a gente abre aquela gaveta milenar, nós não éramos nascidas, mas temos esses registros sistêmicos. E até no processo de desenvolvimento antropológico do ser humano, abrimos aquela gaveta, opa, é o sobrenatural, então deve ser ruim mesmo. Ao invés de ver o erro humano. Em vez de ver o erro humano. É por isso que eu falei, né? Eu quis enfatizar isso, porque como é um terreno de muito mais desinformação, tabus, misticismo, preconceitos. Né? Isso. Então, cai nesse campo do desconhecido e aí que você já taxa logo assim, e lógico, isso aí é espiritismo, isso aí é espiritismo. Muito assim legal mesmo. você falar isso para quebrar esse preconceito. Exato. E não realmente considera a possibilidade daquele humano que está ali, que em qualquer religião, né, é passível, por sermos humanos, que somos sujeitos a erros, né, a erros. Ignorância. Então, exatamente. Então, como somos seres falíveis, em qualquer religião isso pode acontecer, mas eu acho que exatamente no espiritismo, nesse âmbito do espiritismo, fica muito mais vulnerável a preconceitos por conta de se tornar, de se tratar algo realmente ainda muito desconhecido, muito pouco falado, muito pouco esclarecido. É isso. Exatamente. Por isso que eu fico até muito feliz da gente poder estar tendo a oportunidade de começar a esclarecer um pouco esse tema, porque
ainda tem muita desinformação, realmente. Totalmente. Muita. Né? E lembrem sempre disso. É essa lavagem cerebral que nós sofremos para execrarmos o sobrenatural. Sim. Tanto que, quantos médiuns ligados ao próprio espiritismo kardecista, é que para nós isso é uma linguagem tranquila, para você, para você. Mas quantas pessoas condenaram o espiritismo no very beginning da chegada do espiritismo ao mundo? Verdade. Sim. Você veja nos filmes, né, que retratam isso. Aquela canalização sobrenatural da irmã Sidufo, aquilo foi altamente repreendido. Como se ela estivesse ou criando processos psiquiátricos, fosse uma esquizofrênica, ou como se ela estivesse canalizando o diabo vivo. Então, o espiritismo já passou por isso. O kardecismo já passou por esse preconceito. E a Umbanda ainda passa, mas tudo tem a ver com esses arquivos nossos. Entende? Exato. Umbanda é luz. Os seres de Umbanda vêm nos ajudar. São a nossa família espiritual também. Um médico do espaço que pode estar operando, curando pessoas num centro kardecista, ele pode vir como numa indumentária de preto velho consolador, trazendo palavras que nos refrigeram a alma numa gira de preto velho. Ou ele pode vir como um frade franciscano, trazendo uma mensagem edificante no momento que você busca consolo, ele aparece para você. Então, o mundo espiritual, ele é tão rico, tão complexo, tão plural, tão cheio de facetas, formas. Nós estamos num comecinho do entendimento de tudo. E que bom que ainda temos muito a aprender, porque torna a nossa caminhada pela eternidade muito mais interessante do que se não houvesse tudo isso. Com certeza. E Sim. mais facilitada também, né? Mais facilitada. Através desse conhecimento, Isso. dessa ajuda energética. Exato. Mas é fascinante, né? Pode o ter universo. certeza de que hoje a gente já andou mais um pouquinho com as suas explicações nesse entendimento. Foi muito lindo, muito importante pra gente você ter vindo falar disso. Espero que volte outras vezes. Quero saber onde é que... Quer dizer, quero contar para as pessoas onde é que elas te encontram, quais são Sim. suas redes sociais, para a gente te seguir. A minha rede social profissional é fernanda.ganem, com G-H-A-N-E-M. A rede social do Templo São Miguel é Templo São Miguel, tudo junto, sem tio. Se vocês estiverem interessados em assistir outros vídeos mais longos, levando muitas informações, não só de âmbito emocional, psíquico, espiritual, vocês podem acessar o nosso canal no YouTube, que tem o nome da nossa empresa de desenvolvimento emocional, que se chama Espaço Merrash. No YouTube, Espaço Merrash. Merrash é M-E-H-A-S-H. Maravilhoso. Quer falar alguma coisa, Kel, para finalizar? Não, só agradecer muito a sua presença. Espero que a audiência tenha adorado também, tanto quanto a gente, né? Com certeza. Estamos aqui numa quantidade de energia tão grande. Sim. E agradecer a espiritualidade também, né? Exatamente. A todos que nos trouxeram umas para as Sim. outras. Eu quero muito abraçar vocês, não tô dando conta. É muita energia, né? Obrigado, não. Bom, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Pra gente foi lindo, emocionante. E a gente se vê no próximo, tá? Curtam, compartilhem, mandem pros amigos. Obrigada pela presença. Tchauzinho. Maravilhoso, gente.